Base do time campeão do ano passado, relacionados para o banco de reservas, entre eles o Elias, o Santi Rodrigues, algumas das caras novas do Botafogo para 2025. A arbitragem para esse Palmeiras e Botafogo é da FIFA, Ramon Abate Abel. Hoje ele tem como assistentes o Guilherme Dias Camilo de Minas e o Thiago Americano Labes, também da Federação Catarinense. O Lucas Paulo Torezinho do Paraná é o quarto árbitro. E na sala do VAR, o Wagner Hellway vai comandar. O Wagner Hellway, que está vinculado à Federação do Espírito Santo. O Wagner Hellway é o VAR, então, esta tarde. Tomara, né, de uma arbitragem sem polêmicas, sem tantas histórias para serem analisadas, contadas, que os protagonistas sejam os jogadores, que a arbitragem faça também um trabalho bastante importante para deixar o jogo fluir. Tô devendo a participação do Bruno Cortes, né? Já que os times pintaram, a gente acompanhou todo o protocolo, mas o Bruno tá chegando com as últimas do Botafogo. Diga aí, Bruno. E já de Renato Leiva, nesse tempo que teve de treino, segundo ele, o que ele identificou que não estava bom no Botafogo nesse início de ano, principalmente na Recopa Sul-Americana, ele viu um espaçamento muito grande entre os setores. Então, principalmente, o que ele treinou nesse quase um mês foi deixar os setores, defesa e ataque, tudo bem juntinho, do jeito que ele gosta. Veremos em campo se isso já vai aparecer hoje aqui contra o Palmeiras. E o Paiva, né, permitiu logo no seu primeiro treino, né, logo no início do trabalho, que as imagens mostrassem todo o desenvolvimento dele, tudo aquilo que ele pensava de ideias de jogo, muito falante, e foi muito comentado, né, a respeito dessa iniciativa do próprio Renato Paiva de abrir o treinamento. E é claro, já se pôde perceber um pouquinho daquilo que ele traria, né, para o dia a dia, para o ambiente do dia a dia do Botafogo, que aposta mais uma vez num técnico português para continuar a ter sucesso. Enfrentando um rival já identificado, já no seu DNA com o que o Abel pensa de futebol. Claro que com um plantel remodelado, reformado, com novos jogadores que estão aí se apresentando, chegando. Mas é um desafio imenso desse Palmeiras, que ou é campeão ou é vice. Tem sido assim nas últimas edições do campeonato. Antes da bola rolar, me parece, teremos um minuto de silêncio, né, que vai ser respeitado. Em homenagem póstuma a Alfredo Mostarda, um dos pilares da segunda academia do Palmeiras, jogador da Copa do Mundo de 74, que faleceu na semana passada aos 78 anos. Formou uma icônica dupla de zaga com Luiz Pereira. Na segunda versão é da academia, Leão Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Também os jogadores com o gesto tradicional da luta, né, contra o racismo. Inclusive com o garoto Luigi, né, que foi personagem, infelizmente, daquele momento triste recentemente da Libertadores Sub-20. O Luigi hoje está no banco de reservas e uma mensagem foi passada nos telões do estádio da luta contra o racismo, que também vai vir forte, né? Mais do que nunca para essa edição de Campeonato Brasileiro. A saída pertence ao Botafogo. Do alto você viu a movimentação. Ramon Abate Abel apita. Tem bola rolando. Vamos juntos. Palmeiras e Botafogo. É clássico. É a primeira rodada do Brasileirão 2025, direto do Allianz Parque. E o Premier mostrando em todos os detalhes para você em qualquer canto do Brasil. O Botafogo vem aí com a sua camisa, né? E o pet está ali no centro do peito dos atletas, mostrando que é o Botafogo o atual campeão. E o jogo já começa com reclamações de Abel Ferreira. Aí o Abel, ó, já se virou lá para o quarto árbitro e saiu pilhado. O professor Abel, a bola mal rolou. E o Botafogo tem uma falta. Falta aqui pelo lado direito de ataque. Você vê aí o detalhe do Savarino. Savarino deixou a bola. O Alex Telles vai ajeitando. Aí o Abel, ó, no modo Abel, na beira do gramado. Veja lá, Marlon Freitas, Alexander Barbosa. E o Alex Telles concentrado então para levar perigo pela primeira vez contra a meta de Everton. São apenas os primeiros instantes de jogo. Linha da defesa do Palmeiras preocupada, montada. Alex Telles ergueu. A tentativa do toque de cabeça, ela passa reta direta, vai pela linha de fundo, cobrança para o Everton. Toda a pressa então para ligar lá com o Vitor Roque. Vem a resposta do toque de cabeça. Primeiro toque ali do Lucas Evangelista. O torcedor palmeirense vai começando a se acostumar, né, com o ex-jogador do Bragantino. Ele buscando a movimentação, o passe à frente do Vitor Roque. Vem para dividir, chega forte com ele o Jair. Dois garotos, né, de muito talento. O Jair ganhando essa possibilidade como titular e o Vitor Roque
a sequência também no comando do ataque. Aí pelo fundo do campo buscando o espaço, Facundo Torres. Saiu com bola e tudo, o tiro de meta vai ficar agora para o outro lado. É tiro de meta para John. Comecinho agitado, começo corrido, falado. Tudo que se espera, né, de Palmeiras e Botafogo. Aí o John, ó, aproveitando para ganhar um tempinho. Palmeiras marcando sob pressão. Domina Alexander Barbosa. Faz bom lançamento na direção do Marlon Freitas. Aperta por ali o Richard Rios. Lançamento não sai do jeito que o Botafogo queria, né? Tanto que o Igor Jesus, com um gesto das mãos, ele mostrou. Calma, né, gente? Calma, um pouco mais baixo. Dois times que iniciam. A observação que a gente tem aqui é a distância, né? Na pilha. Arthur. Ex-jogador do próprio Palmeiras. Aí o Patrick. Devolução para Alexander Barbosa. Chamando para o jogo John. Vai apertar por ali o Rafael Veiga. John entrega a bola do outro lado com o Jair. E o Vitor Roque, né, com muita saúde. Tocou por último, o lateral foi cobrado. Vitinho devolve para John. Goleiro bate para frente. Igor Jesus dá uma ajeitada. O Arthur apenas escorou para o Patrick. Na dividida melhor ali para a defesa do Palmeiras com o Mikael. E na sequência o Ramon Abate-Abel estava próximo do lance. Ele apitou, viu falta. Veja aí o garoto Estevão. É um dos principais nomes do Palmeiras, como sempre. Artilheiro ao lado do Maurício. Ambos têm 5 gols marcados nesse ano de 2025. O torcedor não para de cantar. O torcedor palmeirense daquele seu jeito tradicional, né? É o tempo inteiro. E o nome do Palmeiras sendo cantado pela galera. O Everton. Lançamento lá na linha do meio de campo. Sai jogando o Savarino. Ele com Gregory. Aí o Alexander Barbosa. Pisa na bola, dá uma acalmada. Gregory centralizado. Apareceu aqui na direita o Jair. Este é Marlon Freitas. Orientando, né? Jair Cunha, o jovem zagueiro. De novo a bola vai passar aqui pelo Marlon. Vitor Roque é o mais adiantado. É o único nesse momento a ultrapassar a linha do meio de campo. Alexander Barbosa tenta forçar o passe. Abafado lá pelo Rafael Veiga. É lateral para o Botafogo. Primeiros minutos, primeiros instantes de jogo, primeiros minutos de Campeonato Brasileiro para os últimos campeões. Palmeiras B em 22-23, o Palmeiras levando a taça em 2024. E o Premier com todas as novidades. Vai deixando você na cara do gol, vai trazendo você para o ambiente do Allianz Parque. Que bom começo de Campeonato Brasileiro. Aí o Igor Jesus teve a sua camisa puxada pelo Mike. A falta foi anotada. Você vê no momento em que ele domina e escapa do Mike, né? Não restou outra alternativa para o lateral palmeirense, senão obstruir o avanço do Igor Jesus. Aí ele, fundamental, como bem lembrou o PC, desde que chegou, para que o Botafogo arrancasse rumo ao título do Brasileirão e também da Libertadores em 2024. Savarino. Muita habilidade do venezuelano. É o cara colocado para levantar essa bola para dentro da área. Vem muito forte aqui na segunda trave. Estava absoluto no lance o Everton. E que impedido, né, de repor a bola em jogo. Fica reclamando demais lá com a arbitragem. Alex Telles de cabeça. Aí o Murilo dá uma matada no peito. Jader, diga, Fernando. Foi falado muito nessa modificação na regra que o goleiro agora, se retardar o jogo com a bola nas mãos, vai ser escanteio, né? Mas tem que se cuidar também em relação à obstrução do goleiro, porque nesse lance é nítido que o Botafogo usou como recurso, óbvio, isso é do jogo, cabe ao árbitro coibir isso, né? O que não pode é o goleiro ser prejudicado, né? Naquela ação ali de tentar repor o mais rápido possível a bola. É quando ele pega, né? Quando ele defende. É diferente daquela dos 8 segundos, quando às vezes o goleiro cai, valoriza um pouquinho, espera. Ali não. Era a nítida intenção do Everton de repor a bola o mais rápido possível. A gente entende que muitas modificações na regra são feitas em benefício do ataque, né? Para sair mais gols. Por exemplo, o pênalti, podia paradinha, o goleiro não pode se movimentar no pênalti, ele tem que ficar com o pé sobre a linha. Mas tem algumas situações também que isso, apesar de ser diretamente com o goleiro, isso beneficia o jogo, né? Dá mais fluidez ao jogo. O Everton poderia ter conseguido jogar mais rápido, dar uma dinâmica maior para a partida. Tomara, né, que isso vá se acertando também ao longo dessa edição. Claro que não é de hoje, né, esse exemplo citado e trazido aqui pelo Praz, mas é algo a ser observado também pela arbitragem. Aí toda a habilidade do garoto, matou no peito, botou no chão, puxou para a linha de fundo, tem cruzamento, John tá na bola.
Primeira oportunidade que teve o Estevão, né, de dominar e partir para cima do marcador. Que é sempre a principal alternativa ofensiva da equipe do Palmeiras. Nesse início de jogo, o que se vê é o Savarino jogando um pouco mais aqui jogando pelo lado direito, enquanto o Arthur, enquanto você revê aí o cruzamento do Estevão, enquanto o Arthur está aberto pelo lado esquerdo. É uma modificação em relação até a jogos anteriores, quando o Arthur atuava mais pelo lado direito. Ó, uma novidade, Bruno, Pedro, vocês que estão aí embaixo, para a galera que está acompanhando a gente em todo o Brasil. Você que está curtindo o jogo ao vivo no Globoplay, uma novidade, hein? A bola rola agora com menos delay na sua tela, ou seja, com menos atraso. Tudo para melhorar a sua experiência na melhor cobertura do Brasileirão. Foi você que chamou, Bruno? Fui eu. O Paiva aproveitou essa paradinha rápida agora do jogo para falar com o Patrick de Paula. Segundo ele, está achando o Patrick de Paula muito recuado, que é o Patrick de Paula mais adiantado, mais para frente. E isso foi dito pelo próprio Renato Paiva, né? Depois especialmente do jogo contra o Novo Horizontino, que ele quer o Patrick de Paula sendo esse jogador mais à frente, mais participativo, mais próximo do Igor, né? O desafio, nós falamos sobre isso, eu e Praz, com a Isabelle no programa que antecedeu o início do jogo, o Patrick de Paula está o tempo inteiro conectado com o jogo. O jogo só não funciona apenas quando ele está com a bola nos pés. Como jogador de meio de campo, ele tem que ter uma conexão permanente com o jogo, e nem sempre isso acontece. 8 minutos passados do primeiro tempo, 0 para o Palmeiras, 0 para o Botafogo. É só o começo do Campeonato Brasileiro de 2025 para você aqui no Premier. A cada rodada serão 9 jogos, dos 10, né? De cada uma das rodadas do Campeonato Brasileiro. Em 9 deles você vai acompanhar pelo Premier. Bola esticada pelo Piquerez, está aí a cobertura do Jair. Até porque já tinha o Vitor Roque fungando ali próximo, né, do jovem Jair, hoje companheiro do Alexander Barbosa. Sai tocando o Palmeiras então com o Richard Rios. Mikael. Lá na direita para Murilo. Tem Mike ao seu lado, tem aí Lucas Evangelista também participando. Mike, Evangelista de primeira no Mike. O Botafogo forçando o Palmeiras a recuar. Aí a bola para o Everton. Toca curtinho, detalhe então do Mikael. Pede alguém ali para jogar com ele. Opta de novo pela saída com Murilo. Mike. Já entregou para o Estevão. Alex Telles acompanhou. Estevão me entregou lá para Rafael Veiga. A marcação um pouco mais intensa. E o Gregory, né? Fez bem a leitura para não deixar o Rafael Veiga se criar naquela última oportunidade. Aí o Patrick, ó. Ô, Jader, óbvio que começo de jogo não temos nem 10 minutos, mas a princípio assim dá para ver, o Richard e o Evangelista eles jogam lado a lado, mas quando tem a construção e até propriamente a marcação, o Evangelista é o que dá um passo à frente. O Richard, teoricamente, a gente pode denominar, é o primeiro volante. Só que o primeiro volante, ele tá do lado do Marlon Freitas. E o Evangelista está do lado do Patrick de Paula. Então vamos ver como vai acontecer esses duelos. Porque, ó, já mudou agora. Porque na teoria, o Patrick de Paula vai ser arrastado mais para trás. Porque o Evangelista sai mais. E o Marlon Freitas vai ter que se desproteger mais à frente da área. Porque ele tem que buscar o Richard Rios no campo de defesa. Mas, ó, já mudou agora. Ele trocou de lado o Marlon Freitas justamente por isso. São detalhes, né? Situações do jogo. E enquanto o Praz analisava, né? Essa realidade aí e esse momento do confronto, o Renato Paiva chamou o Vitinho de canto aqui e conversou alguns minutinhos, né, com o lateral direito. E agora se lamentou depois do erro na saída de jogo. Então lá vem Vitor Roque. Passe aqui na ponta. Aí o Facundo. Domina o uruguaio, olhou para a área, tem cruzamento, Veiga subiu, tocou de cabeça, a bola passa e vai direto pela linha de fundo. Com o Premier. Dá jogo. Pelos bares da cidade, quando eles vêm no drama, sei que é show de verdade. Pela coordenação. E com a abertura do Campeonato Brasileiro, estreia o novo programa do Sport TV. É o fechamento com André Rizek, o Denilson, Felipe Melo, Aline Calandrini e Eric Faria. Tem os gols, as lambanças, os lances polêmicos da rodada e a análise na mesa tática. Tudo isso neste domingo, logo depois de Bahia e Corinthians. Fechamento Sport TV. Jair, bom toque de cabeça. Domina Piquerez, daí o detalhe do lateral. Mais um dos uruguaios, né?
que fazem parte dos elencos de Palmeiras e Botafogo. Aliás, para 2025 são 138 estrangeiros participando do Campeonato Brasileiro, a maioria argentina. Estevão, Evangelista, outra vez a bola vai passar pelo Estevão, correu o Mike, Estevão trouxe para a canhota, tem cruzamento, subiu ali o Vitinho. Briga por ela Savarino e Richard Rios. A tomar a frente para sair com autoridade, agora o Gregory mandou. Botou para correr lá o Igor Jesus, é ele contra o zagueiro. Protegeu, vai para o chão, o Igor Jesus está na batalha. Ficou de lado ali, entregou para Gregory. O volante avança, pisa na área, bate pressado, bate na dividida. E a bola vai saindo em tiro de meta. Mas deu para perceber, né? Um Botafogo marcando, sob pressão, um Botafogo que quis surpreender e teve a oportunidade. E veja bem, com o Gregory. Enquanto rolou lá uma treta com Patrick de Paula e o Everton, mas foi o Botafogo com um pouco mais de 12 minutos aparecendo aqui pelo lado direito, dentro da área de Everton. Resposta do Richard Rios. Vitinho corta parcialmente. Facundo e Piquerez. Aí o Piquerez para erguer a bola para inverter na direita. Alex Telles cumprimenta de cabeça. Arthur sai jogando na habilidade. Patrick de Paula. Jair. Botafogo dá uma acalmada, né? Tira um pouquinho da velocidade. E aos poucos, no EPC, vai querendo se encontrar no jogo. Jogo muito estudado até o momento, né? As duas equipes querendo jogar, mas o jogo truncado e muito estudado. Aquele cenário que já nos é comum em futebol brasileiro, o árbitro marca, vem jogador para cercar, mas até esse instante um jogo parelho, muito estudado, movimentos contidos. Enquanto você revê a arrancada do Gregory aí, um lance um pouquinho mais agudo, mas pautado até esse momento por um excesso de estudos de ambos os lados. Ô Pra, você acha que essa pisada na área do Gregory, esse aparecimento do volante pode ser ocasional ou é algo que o Botafogo pode experimentar ao longo do ano também? Hoje, Adriano, é muito mais difícil tu marcar alguém que vem de um outro setor, né? Ele quebra as linhas. E o Botafogo, ele baixou todo mundo e fez uma ligação direta no Igor Jesus, que é um cara que sustenta muito. E o Palmeiras estava com a marcação bem subida, então tinha muito campo para poucos jogadores. E aí, um lance individual acaba gerando muito mais desequilíbrio. Foi o que aconteceu. Tinha muito espaço, não tinha, as coberturas, as compensações, elas ficam distantes. Então pode ser uma estratégia do Botafogo, baixar e fazer a transição rápida, porque o Igor Jesus consegue sustentar essa bola. 14 do primeiro tempo, 0-0, Premier numa tarde muito especial. É domingo de Brasileirão, desde as 2h30 você curtindo um grande aquecimento aqui da cabine, também no gramado com a Isa, com o PC, com o Praz, com os nossos repórteres, o Pedro Rocha e o Bruno Cortes, o Vitor La Regina trazendo o ambiental da galera. Aqui o Igor Jesus chegou para bater de primeira com o desvio, o Everton não agarra, corre atrás dela para ficar definitivamente com a bola. Outro momento de perigo e de novo o Botafogo investindo pela direita. Agora Igor Jesus. Num chute que não parecia assim tão, né? Cheio de pretensão, mas a bola desviada deu uma assustada no goleiro. E quando ela vem desse jeito, né? Eu imagino, estou aqui ao lado de um dos grandes goleiros da história recente do Brasil, Fernando Praz. Não é aquela bola que o cara se sente tão confortável assim, né? Ô, Adri, e quando tu joga contra times organizados, assim, como é o Palmeiras, como é o Botafogo, qualquer momento tem que aproveitar, né? Nesse lance, particularmente, o Vitinho e o Savarino, eles estavam atacando e o Facundo não deu tempo de recompor. Aí o Palmeiras tem que fazer o quê? Tem que fazer uma compensação, né? O Mikael saiu para ajudar o Piquerez, só que aí abriu espaço e o Botafogo conseguiu aproveitar. E essa bola mascada, ela é ruim, ela veio cheia de ponta, cara. Pro goleiro é ruim. Eu imagino o desespero do cara pensando, o que eu faço? Agarro, vou na bola, de que jeito que ela vai chegar? Passou sufoco ali o Everton. Veiga. Aí com o Mike. Se mandando no apoio também, uma das suas características. Viu bem ali a ultrapassagem do Estevão. Pra cima do Alex Telles. Devolveu no Mike já dentro da área. Vai pro drible, abriu o caminho. Fecha o Alexander Barbosa. Personalidade, presença de espírito do zagueiro. E era a última chance, né, que tinha o Botafogo para se defender. Alexander Barbosa, um dos pilares do Botafogo, campeão de 2024. Insiste o Palmeiras, de novo aqui na beirada. Piquerez, ele erra. E o torcedor não perdoa. Depois, na sequência, o Piquerez foi para dividir. Já aderiu. Sai batendo boca com o Vitinho aí, Pedro. Bruno, já aderiu. O pai vai estar irritadíssimo, que o time está achando o time muito recuado. Está o tempo inteiro gritando, assobiando alto.
para o time sair do campo de trás de defesa e adiantar um pouquinho marcação e saída de bola também. Tá irritado o Paiva. Ô, Jader, aproveitando que o Bruno disse do campo de defesa do Botafogo, tá com uma aparência estranha, sobretudo essa parte do gramado. A assessoria aqui da Arena informa que é a cortiça, composto que vai no gramado sintético, que as condições estão perfeitas e com a irrigação essa cortiça vai se dissipando e a grama volta a ficar verdinha. Essa foi a informação passada pela assessoria aqui da Arena. E o Paiva agora inverteu. O Savarino está mais pelo lado esquerdo, enquanto que o Arthur está aqui agora pelo lado direito. Com relação ao visual do gramado, só o pitaquinho, né? Visualmente não está bonito. Pode ser que esteja nas melhores condições, mas visualmente não está bonito, não. Ô, Jader, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi, teve uma inspeção da FIFA e aí foi colocada a cortiça, né? Foi recolocada a cortiça e ela leva um tempo para assentar, para penetrar no meio das fibras. Então ela fica mais... Vai ser absorvida, né? Ela fica mais para cima. Então com a irrigação, ela molhando, ela estufa, com os jogadores pisando, a tendência é que ela se assente mais, né? Não há dúvida. Tomara, né? E pensei, faz mais sentido, na minha opinião, não sei qual é a estratégia do Paiva, né? Mas faz mais sentido para mim o Arthur pelo lado direito. Concordo. Porque aí tu tem o Vitinho, que é um cara que passa muito, e o Arthur gosta de trazer para dentro. O Arthur gosta dessa bola de fora para dentro. Então ele abre o corredor e ele é mais um homem a atacar a linha do Palmeiras. Ó, bola esticada exatamente para o Arthur, responde de cabeça, vem bem ali na marcação o Mikael. Concordo com o Praz. O Arthur, que ainda não conseguiu se conectar com o jogo, ele pode ser muito mais útil aberto aqui pelo lado direito. Velocidade do Piquerez, de novo ele força o passe, cresce na parada Gregory. Mais um arremesso que vai ter o Palmeiras aqui pelo lado esquerdo. Aí o detalhe do Gregory, viveu aquele drama, né? Na final da Libertadores, no início daquela final histórica diante do Atlético lá em Buenos Aires. Mas por que não se transformou também num dos personagens icônicos daquele Botafogo campeão da América. Fez o gol do título, né? Exatamente. Contra o São Paulo. Uma semana intensa de fortes emoções naquele período para Gregory, titular do meio de campo, camisa número 26. O Sport TV é a casa do vôlei. Aqui você pode ficar à vontade para acompanhar as grandes estrelas com aquela transmissão que você já conhece. A Superliga está em casa, está no Sport TV. Superliga já nos playoffs, tanto no feminino quanto no masculino. Então é um momento de decisão e o Sport TV mostra todos os grandes confrontos, os grandes jogos, as grandes estrelas ao vivo. Mike domina, espera a movimentação do Estevão, do próprio Rafael Veiga, né? Aliás, para quem foi o passe? Ele trombou com o Alexander Barbosa, reclamou, mas para o Ramon Abate Abel e para o assistente apenas o lateral para o Botafogo. E aí o detalhe, ó, das bolas, né, que são posicionadas agora nesse pequeno totemzinho, né, com a inscrição CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. 15 bolas disponibilizadas ao longo do gramado, nas laterais e no fundo do campo, para que rapidamente elas possam ser pegas pelos jogadores, e aí a gente não vai ter aquela cera toda, aquela demora, por vezes o gandula, né, também fazendo com que o jogo não fosse reiniciado na velocidade, no momento certo. Então é uma das novidades do Campeonato Brasileiro também, essas bolas colocadas em pequenos cones, né? Para o jogo seguir o seu curso normal, o seu ritmo normal. E agora uma falta que é um pouco mais centralizada tem o time do Palmeiras. Veja aí o Abel, ó. Começou muito nervoso. Agora está com as mãos no rosto, pensativo. Arthur vai chegar para formar a barreira. Junto ali com Igor Jesus. E o Veiga já se posicionou, junto com o Richard Rios. Jader, o Richard tem uma batida chata nessa distância, viu? E é claro que o John não é bobo nem nada, não é praça. Botou 3 caras para tentar minimizar o estrago se a bola passar. Lá vem o colombiano, Richard Rios. E não passou. Foi bem nessa montagem de barreira, então, o John. A gente sabe da qualidade que tem o Richard Rios, né, quando finaliza dessa distância. Olha o Piquerez procurando alternativa. Passamos dos 21 minutos, é o primeiro tempo de 0-0 do jogo isolado deste domingo, neste horário, 4 da tarde. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E até aqui nenhum visitante se deu bem, né? Nenhum visitante venceu. Mike para o cruzamento, Jair toca de cabeça. Patrick vai para o chão, reclama.
Bola outra vez com o Mike. Olha o Estevão, ó, pra cima do Alex Telles. No detalhe, pedala. Dobra ali Patrick de Paula, estica a perna para roubar e roubar na boa. Quem sabe agora para ligar com o Savarino. Ergue a cabeça. Marlon. Bola chega aqui no Alex Telles, Alexander Barbosa, tudo isso de primeira. Marlon Freitas. Dá uma respirada ao time do Botafogo. O Arthur. Richard Rios correu e atingiu o Arthur por trás, o jogo está parado. A falta foi providencial para o Arthur. Ele teve uma compreensão equivocada da jogada, mas é um modelo aqui pelo lado direito que pode ser explorado, que é ele partir em velocidade. Como observou o Praz, o Vitinho vai pelo lado do campo e o Arthur pode fazer essa infiltração em diagonal. Ontem o São Paulo empatou com o Sport em 0-0 no Morumbi. O Cruzeiro derrotou o Mirassol por 2-1. O Grêmio fez 2-1 no Galo. O Fluminense bateu o Fluminense. O Fortaleza bateu o Fluminense por 2-0. Mano Menezes demitido no final da noite de ontem. O Juventude também com 2-0 venceu o Vitória lá no Alfredo Jaconi. Além de Flamengo e Internacional que empataram em 1-1. Micael respondeu de cabeça, Patrick pegou do jeito que a bola veio, de canhota, e pede para que o torcedor do Botafogo se manifeste. É também uma das virtudes, né, do Patrick de Paula. Veja aí o torcedor, ó. Ele é o artilheiro do Botafogo nessa temporada. A maioria dos gols que ele fez foram todos marcados da linha da grande área ali. Ele está se destacando e acredito até que esse foi um dos motivos que o levou a ganhar a posição de titular com o Santi Rodrigues indo para o banco, que é esse bom aproveitamento nesse começo de temporada, no terceiro mês, de chutes de média distância. E vale lembrar, né, Jado, que o Patrick, quando chegou ao Botafogo, até então, era a maior contratação da história do Botafogo. Perfeito. E aí passou por aquele drama, aquela lesão grave que impediu que ele tivesse até uma continuidade, né? Desde que ele foi contratado exatamente ao Palmeiras. Ele, Patrick, agora atingiu o Richard Rios no meio do caminho. Ele fica mostrando, enquanto a gente está vendo o Richard aí, ó, o Patrick está mostrando pro Ramon. Eu fui na dividida para a bola. O Ramon de muito longe apitou e marcou a falta. Com o Premier, dá jogo. No Bradesco, você tem banco e corretora num só app, além de contar com o melhor banco para investir. Para você poder ficar como eu, na paz. Você quer muito Brasileirão? Então bora pro Premier. 9 jogos por rodada, confrontos exclusivos e a transmissão que ninguém faz igual. Baixe o app do Premier e assista a tudo de onde quiser. Richa, boa bola pro Mike, mais à frente no Estevão. Aí o Alexander Barbosa tendo que sair à caça do garoto, ele é liso, passou o Estevão, ainda mais um drible, terminou o campo para ele. O Alexander Barbosa entrou, foi para a dividida, tomou um drible desconcertante. Repara no detalhe, na agilidade, na habilidade do Estevão. Impressionante, né? É diferente, Fernando Praz. O que o Alexander Barbosa pensou? O menino está em cima da linha, não tem para onde correr. Eu vou dar o carrinho aqui e eu vou terminar com a jogada, né? Ele arranjou espaço. Jogador que tem sido convocado pela seleção brasileira, mas é bem verdade, né? De poucas oportunidades, muito poucos os minutos do Estevão. Dependendo de quem for contratado para comandar a seleção, que siga observando esse menino que é uma das joias do nosso futebol. Aí o Vitinho, no momento do cruzamento, ele foi bloqueado. Veiga. Cavou a falta agora, né? Cavou a falta Rafael Veiga. Marcado pela perda do pênalti no jogo contra o Corinthians na última quinta-feira, mas assumindo toda a responsabilidade, encarando numa boa. Ainda um jogador central para o time do Abel. Maior artilheiro aqui do Allianz Parque. Eu diria que fundamental para o Palmeiras. Fundamental. Toda a trajetória vitoriosa do Palmeiras tem a significativa presença do Rafael Veiga. Jader, o Veiga, ele deu uma entrevista logo depois da final na última quinta-feira, deixando em aberto o futuro dele. Recentemente, seu empresário deu uma entrevista dizendo que existe uma promessa do Palmeiras para negociá-lo na janela do meio do ano, mas a Leila Pereira, na festa do encerramento do Paulistão, disse que não tem nada disso. Não tem promessa nenhuma e o Veiga fica no Palmeiras. Vamos aguardar os próximos capítulos. Lá vem o Palmeiras, Facundo para o cruzamento, não tinha ninguém na área. Corre o Estevão, corre lá o Alex Telles, os dois ombro a ombro. A vantagem é para o lateral. Marlon
Gira, entrega bonito ali para Alexander Barbosa. O canhoto, o zagueiro vai para o lançamento no Alex Telles, a bola correu. Sobra então lá para a defesa. Além de Palmeiras e Botafogo, logo mais tem Vasco e Santos. Em São Januário, 18h30, a bola rola. 8 da noite com transmissão do Sport TV, os campeões estaduais, Bahia e Corinthians. E amanhã, fechando a rodada, tem Bragantino e Ceará. O Ceará que volta à primeira divisão neste ano de 2025. É a primeira rodada apenas das 38 que vão agitar o seu ano no calendário do futebol brasileiro com a nossa principal competição. Lateral para o Piquerez, mata no peito, ajeita, ninguém chega. Tem espaço para o cruzamento, ela vem por baixo, o John tá na bola. Aquela bola que quica na frente do goleiro. O John estava com o cadarço desamarrado, né? Contou com a ajuda ali do Vitor Roque, né? A parceria do Vitor Roque. Ó, tá amarrando aí, ó. Agora, se vai ficar legal... Ô, Jader, a gente não sabe. Eu consegui amarrar com luva. É mesmo, é? Quando queria, né? Quando tava perdendo, amarrava com a luva. Quando tava ganhando, aí chamava alguém para amarrar. Tem essa mãe, esse macetezinho também aqui, né, Praz? É isso. Agora, se o Vitor Roque amarrou direitinho, a gente vai saber ao longo aqui, né, do jogo. Daqui a pouco o John pode olhar, aquele cadarço, né? Tá soltinho. Assim como o Arthur se mandou. Boa abertura pro Vitinho. Vai pro fundo, tem cruzamento na segunda trave. Mike de cabeça. Aí o Patrick de Paula para dominar. Tá de costas pro gol. Movimenta no Gregory. Marlon Freitas. Depois de um tempo, o Botafogo outra vez está pisando no ataque, está criando dificuldades. Arthur, tabela bonita com o Vitinho. Atrás pro Igor, bateu o Everton! Defesaça do goleiro. Insiste Patrick de Paula. Ele tira da marcação, a bola bateu e rebateu. E na sequência, Savarino. Direto para a linha de fundo. Na pressão do Botafogo, em outra boa oportunidade, Vitinho, Igor Jesus, o Everton numa defesaça. E na sequência, Savarino mandou a bola para fora. Momento do Botafogo, quase o primeiro gol aqui no Allianz Parque. Tudo começando aqui pelo lado direito. O Arthur indo um pouquinho mais para dentro, o Vitinho aparecendo para o cruzamento e o Botafogo teve as duas melhores oportunidades do jogo até o momento. Agora que defesa do Everton, né? O posicionamento, o reflexo. Mais uma para a galeria do Everton. É a defesa do jogo até aqui. Tá caído o Rafael Veiga, ó. Nesse choque com o Alex Telles. E o Alex que não curtiu a marcação da falta. Em Praz ali, um cara experiente como é o Everton, decisivo. A movimentação, a leitura, né? Porque tinha gente na frente dele, é uma bola complicada. E ele fecha o primeiro pau e essa bola é jogada para trás. Então ele faz a meia-lua, ele busca o posicionamento, porque às vezes a gente fala, chutou em cima do goleiro. Não, o goleiro fez o movimento certo e principalmente ele estava equilibrado, né? Porque se ele está desequilibrado, essa bola passa embaixo, ele conseguiu se equilibrar, tá numa posição legal e fazer defesa com o pé. O Botafogo vai procurando se soltar, né? Crescer no jogo. Acelera com o Igor Jesus. Passou pelo primeiro, vai para o chão. A mão está dizendo que não. Dessa vez não. Então domina ali o Everton na marca dos 30 minutos. Jader. Diga. E o torcedor palmeirense perdeu a paciência. Não especificamente com algum jogador, mas com essa demora que o time tem para construir o jogo. A gente já começa a ouvir cada vez mais alto esse burburinho que vem aqui da arquibancada. É uma torcida que, como a gente disse, né, ao longo de todo o aquecimento, é uma torcida que está aí machucada por conta da perda do título e que naturalmente vem aqui para curtir essa estreia de Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo para cobrar o Abel e os jogadores. Piquerez. Aí o tapa lá no Vitor Roque. Volta no Piquerez de primeiro cruzamento, atravessou, faz sobrar para o Estevão no mano a mano com o Alex, ele arrumou para canhota, bateu para fora. Um dos pontos fortes do garoto Estevão. A bola dominada, a iniciativa de arriscar para o gol. E tinha endereço, hein? Um pouco mais baixa. Ela tinha endereço depois. A expressão, a lamentação do Estevão. Chance para um lado, chance para o outro. 31 do primeiro tempo. Palmeiras e Botafogo 0-0, mas
com as oportunidades, né, que vão surgindo para as duas equipes. Olha o Jair, ó. Se enrolou, Vitor Roque roubou, invadiu a área pelo lado, vai pro drible. Desarmado na boa. Que presença de espírito do Gregory. Vem Mike para costurar, para tirar do Patrick de Paula. E tome bola para o Estevam, pedalou, entregou na frente lá para o Mike, outro cruzamento resvalando no Alexander Barbosa. É a vez do Botafogo criar espaço, ou pelo menos era a ideia. Savarino estava ligando lá. E a intenção era botar o Arthur, né, para disparar aqui pela ponta. É um jogo que começa a ficar com aquela cara de trocação. Ele está ficando mais solto, né? Ele teve um período de muito estudo, o Botafogo foi lá, teve uma boa oportunidade, houve uma imprecisão de movimento do Jair aqui na saída de bola. O jogo está ficando um pouco mais solto, saindo daquele modo cauteloso que o estava caracterizando. Palmeiras tem no seu lado direito, como já é habitual com o Estevam, um volume maior ofensivo. Paulo César Vasconcelos, Fernando Praz são os comentaristas do Premier para esse Palmeiras e Botafogo. Lá no gramado, Pedro Rocha, Bruno Cortes, os nossos repórteres de olho, trazendo toda a movimentação, as notícias, aquele olhar atento, né, da nossa reportagem também para esse compromisso pesado de duas camisas importantíssimas do nosso futebol. Olha o Estevam, vai cada vez mais se soltando. Piquerez domina, encarou. Aí o último toque é do Vitinho. E toda a pressa que tem o Facundo. Piquerez. Mikael. Avança para cima do Igor. Aí o Mikael. Piquerez. Facundo. Aliás, é ele, Facundo Torres. Evangelista dominou, bobeou. Patrick tira dele. Marlon Freitas centralizado. Ergue a cabeça. Trabalha com o Arthur. Ele vai se mandando. Ainda o Arthur, ó. Rolou pro Vitinho, cruzamento no Igor Jesus. Eram dois do Palmeiras fechando. Jader. Oi, Bruno. Uma curiosidade sobre o Igor Jesus. Nesse treino que aconteceu semana retrasada, que foi aberto para a imprensa, até eu estive lá, e o Igor Jesus foi um dos entrevistados. Ele disse o seguinte, ó, o Renato Paiva mudou meu posicionamento, é para jogar dentro da área, não sair de lá, não é para ficar me movimentando muito não. Logo depois, entrevista do Paiva, ele já disse que não é bem assim, chegou a dizer, ainda bem que ele não disse tudo, porque não é para dizer. Então veremos aí ao longo da temporada se o Igor Jesus vai ficar mais dentro da área do que vinha ficando, ou se vai também se movimentar fora da área como vinha fazendo. Deixa eu ouvir então aqui o Praz e o PC com relação a este Igor Jesus modelo 2025. Essa primeira amostragem, esses 34 minutos iniciais, é de um Igor mais próximo do ano passado ou já com a novidade, talvez com os indicativos do que quer o Renato pro posicionamento dele, hein, Praz? Ele tá bem centralizado, assim, eu acho que é interessante porque, né, tentando entender o jogo. O Botafogo, quando roubar essa bola, o ideal do Botafogo é... Vai lá, Jader. Vamos ver, Vitor Roque, já você complementa então, Praz. Vitor Roque aparecendo como alternativa aqui na beirada, né, pelo lado esquerdo. Mikael. Jogou no Evangelista, preparou de canhota, arriscou de longe, tranquilidade lá para John fazer a defesa. Então, o ideal é ele centralizar, porque ele centralizando, ele segura os dois zagueiros. Se o Botafogo roubar essa bola e conseguir fazer a transição rápida, o Palmeiras não tem aquele volante na frente da área. Então, normalmente, o que acontece? O volante entra quando tem uma transição e o zagueiro pode ajudar a dobra de marcação com o lateral. E hoje o Palmeiras não pode fazer isso. E se fizer, e fez uma vez com o Mikael, abriu um espaço entre a zaga. Então, é interessante que ele esteja lá dentro para poder finalizar. E agora você vê, ele veio aqui na linha do meio de campo praticamente, né, para começar essa jogada de ataque que depois culminou com o roubo de bola do Palmeiras e, consequentemente, com a falta, PC. Eu acho que o Paiva quer as duas opções. Em determinados instantes, dependendo do roteiro que o jogo apresenta, tê-lo dentro da área. A finalização dele naquela jogada que saiu pela direita era com ele centralizado. Ao mesmo tempo, ele quando sai, está gerando, está provocando uma atitude um pouco mais firme da marcação e isso provoca falta a favor do Botafogo. Talvez o que o Paiva queira, e a gente começa agora a ter uma ideia do que ele vai pretender nessa temporada, é uma alternância entre um modo e o outro de atuar. 36, 0-0. Por enquanto, nada de gols no confronto dos últimos campeões brasileiros aqui em São Paulo. Mikael acionando o Piquerez. Bola mais à frente no Facundo. Entregando no Evangelista. Tem total liberdade para pensar. Richard.
de primeiro tapa lá na ponta para o Estevão. Bola curta, antecipação do Alex Telles. Aí o Mike fechou a porta, mas o lance é absolutamente normal, né? Apenas o lateral foi indicado aí pela arbitragem. Como ele deu a falta. Chamou a responsabilidade ali o Ramon, né? Ele deu a falta. Vimos o lance. E o Ramon mostrando então a falta. E o Palmeiras outra vez se mandando. Você vê no detalhe o Renato Paiva, né? Gesticulando, orientando. Facundo. Dá aquela pisadinha na bola. Trabalha com o Piquerez. Busca a linha de fundo. Ele chutou em cima do Vitinho. Mas o último desvio acabou sendo do jogador palmeirense. O combo que traz combate mais Premier tá de volta, hein? Enquanto o jogo tá parado aqui, falta no Gregory. Combate mais Premier tá de volta para você curtir o melhor do mundo da luta e a maior cobertura do futebol brasileiro. Assine já. Esse é o lance, ó. Com os detalhes das nossas câmeras, né? Com novidades tecnológicas também, para levar para você cada vez mais a oportunidade de uma transmissão em altíssima qualidade, botando você, que é nosso telespectador em todo o Brasil, dentro do estádio, com a tecnologia e com a qualidade que você merece. Reforçando, você que está nos acompanhando aí no Globoplay, uma novidade maravilhosa. A bola está rolando agora com menos delay, ou seja, menos atraso na sua tela. Tudo para melhorar ainda mais a sua experiência na melhor cobertura do Brasileirão. E a gente faz aqui com muito carinho, né? Com todo o nosso empenho, dedicação. Nossa equipe de vídeo, nossa equipe de retaguarda, equipe tecnológica, aprimorando, me trazendo cada vez mais aquilo que você merece enquanto torcedor e telespectador do Premier para esse Campeonato Brasileiro. Olha a bola lançada. É o Arthur matando no peito, botando na frente. Rasga, Micael. Essa eu entendo é a melhor maneira de você conseguir explorar o Arthur. Ele receber em velocidade, com apenas uma marcação e tentar levar vantagem. Ele, ó. Arthur e Vitinho. Arthur deu o corta-luz para Gregory. Marlon. Outra vez com Gregory. Fica cercando, fica rodando bola o time do Botafogo. Ao desarme. Vitor Roque é para pegar e acelerar. Combatido pelo Gregory. Sobrevive a marcação. Deixa a curtinha para Estevão. Entrega a bola mais à frente no Facundo. É o trio de ataque do Palmeiras. Aí o Facundo balança para um lado, vai para o outro, sem espaço. Se apresentou o Evangelista para o cruzamento de primeiro. O Alex Telles resvalou de cabeça. Ela cai no pé do Mike. Trabalhou para tentar finalizar. E agora o contra-ataque, hein? 2 contra 2. Lá vem o Botafogo de Jesus e Arthur. Arthur escapou do primeiro. Vai limpar o segundo. Caiu, sobrou no Patrick. Ele trombou, a bola vai cair do outro lado para o Savarino. Na hora do passe, a defesa tira. Tá no chão agora o Patrick e no chão também o Arthur. No momento de desajuste. Olha como vem o Botafogo, ó. Patrick, ele toma o tranco, depois o Savarino na hora do passe. E a ideia era botar o Igor Jesus na cara do gol. Você vê o gesto do Murilo. O Murilo está dizendo que não fez a falta, ó. Essa é a jogada. Murilo e Arthur. Só agora o Arthur vai se levantando, assim como o Patrick. 40 minutos do primeiro tempo. Um lance para preocupar, né, o torcedor palmeirense. O Abel está indicando o lateral. O Botafogo posicionou a bola para bater o escanteio, mas não. Nitidamente na imagem o Abel está sinalizando ali. É lateral. E um pouco mais atrás. Tanto que o Alex ali já se projeta exatamente, né, na posição indicada pelo árbitro. Bate o lateral. Igor. Não pegou no braço do Estevão. Lá vem o garoto, ó. E arrastando a marcação, é desarmado. Marlon. Savarino pelo meio. Tem chutão pro alto. Estevão na briga lá com o Alex. O Alex deixou o braço. Outra falta, mais uma vez, o jogo parado. Com o Premier. Dá jogo.
Escalhe o poder inigualável para sua garagem. Ram, a única marca premium e exclusiva de picapes do país. O Brasileirão começou, então assine o Cartola Pro por menos de R$5 por mês. Garanta benefícios exclusivos e concorra a até 15 mil toda a rodada. Praz, PC, quase 42. Alguém merecia ter melhor sorte até aqui no jogo ou o 0-0 indica o que é esse Palmeiras e Botafogo? Não, o Botafogo até conseguiu exigir mais do Everton, né? Mas está conseguindo construir mais em transição. O Palmeiras está tentando um jogo mais apoiado, mas não está conseguindo chegar muito. Ó, Vitor Roque, quem sabe nessa, na dividida, na trombada, pior para ele. E o Igor depois deu uma patinada no momento em que estava se abrindo o espaço para ele contra-atacar. Jader, o perigo do Botafogo está sendo isso, as transições. O Palmeiras está subindo muito e, como eu falei, não tem aquele volante na frente da defesa. Isso é uma ideia de jogo. Tem dois volantes que saem mais para o jogo. E aí, quando os zagueiros saem na marcação, eles ficam muito expostos, né? Tanto para fazer coberturas como para o enfrentamento. E fica exposto a uma jogada individual, né? Nessa o Igor Jesus ia tendo vantagem, num outro lance também. O Arthur, então, é uma questão que o Palmeiras tem que cuidar muito. Tem que recompor mais rápido para também não deixar os zagueiros tão desprotegidos. E mais uma preocupação para o Abel. Saiu o primeiro cartão amarelo e é para Murilo, né? O zagueiro. Primeiro cartão do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Passa a jogar pendurado o Murilo. 43. Daqui a pouco tem o nosso intervalo aqui no Premier. Com um pouco mais da análise do Praz, do PC. Os lances desse primeiro tempo que vão agitando o Allianz Parque, né? Momentos importantes para os dois times. Vem aí o intervalo do Premier, direto aqui do Allianz Parque, a casa do Palmeiras. Uma certa demora agora do Piquerez, ó. Não tem um companheiro desmarcado. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Se apresentou o Richard Rios. Praticamente do meio de campo ele devolve no Everton. Murilo. Abre o jogo lá no alto com o Mike. Estevão. Deixadinha para o Vitor Roque. Já que a bola não está chegando. Você vê ele num outro tipo de atitude, né? Buscando mais, construindo mais. E precisando correr atrás dos zagueiros agora, ó. Vai botar pressão também no John. Aí o lançamento. Subindo Igor Jesus. Vantagem do Murilo. Só que ele cortou nos pés do Marlon Freitas, que devolveu mal para o Igor Jesus. Temos uma sequência também de erros de passes, né? Dos dois times. Mais dois. Vamos até 47. Formação do Bruno Cortes. Veiga. Lançamento para o Facundo. Tava ligadão o Jair. Barbosa. No chão com o Marlon Freitas. Este é o Vitinho. Para o seu sósia. Gregory. Iguaizinhos, né? Olhando a distância, então, parecem gêmeos. Aí o Mikael rebateu de primeira. Aí de novo trabalhar o zagueirão. Richard Rios. Aperta o Patrick de Paula. Toma o drible. Facundo. Plaquinha confirmando aqui a informação do Bruno com mais 2 minutos. Primeiro tempo termina em 47. Evangelista. Invertendo lá do outro lado. Mike. Passe para o Estevão. Vem de trás. Aí de novo Lucas Evangelista. Richard Rios. Ótima bola no Piquerez. Dominou, ergueu a cabeça, tem cruzamento. Barbosa. Também de cabeça o Patrick. Igor ajeita no peito. Boa bola no Patrick de Paula. Savarino. De Savarino ela vai cair para Igor Jesus. Veja aí inteiro o atacante camisa 99 do Botafogo. Savarino. Dominou, vai arriscar com o desvio. O Everton. Jader, o Palmeiras é um time que sempre busca os lados do campo para cruzar, né? Com o Flaco é um tipo de cruzamento, com o Vitor Roque tem que ser outro. Na minha opinião, ou o Palmeiras cruza bem da linha de fundo para poder empurrar a defesa do Botafogo e ter um cruzamento atrasado no chão, ou então ele cruza mais da intermediária para ter um espaço entre a linha da grande área e o John para que o Vitor Roque possa atacar, porque se cruzar esse cruzamento posicionado para o jogador aqui na entrada da grande área, a defesa do Botafogo vai levar vantagem em 90% das jogadas. O PC, com relação à estreia do Lucas Evangelista, essa primeira amostra, depois desse ataque do Palmeiras, vamos ver aqui, PC, Piquerez, ó.
não deu em nada, né? Cruzamento desviado. Você percebe que pela movimentação, especialmente sem a bola, que é um jogador com uma compreensão apurada do jogo, mas ainda muito cedo para se falar. Olha o Richard, ó. Esticou, bola para o Estevão, lá vem de novo ele com o passe no meio para o Mike. Alexander Barbosa cortou mais uma. E de novo, ó, o Botafogo na velocidade. Total espaço para o Savarino. O Arthur tá livre. Savarino correu, entrou na área, bateu direto. O goleiro deu um rebote, tira de qualquer maneira Piquerez. E nessa aí, convenhamos que o Savarino foi fominha. Ele tinha o Arthur como ótimo. Você está revendo o lance, ó. O Botafogo encontrou nesse primeiro tempo muitos espaços para fazer exatamente esse tipo de jogada. Rapidez. Ele levanta a cabeça, mas que confiar na sua finalização. Diferentemente do Palmeiras, que concentrou o seu jogo ofensivo pelo lado direito, na individualidade do Estevão, ou pelo lado esquerdo com cruzamentos, o repertório ofensivo do Botafogo foi mais amplo. Um show de imagens do Premier para você que vai curtindo o Brasileirão em qualquer canto aqui do Brasil. Você palmeirense, você alvinegro. Alex Telles, segunda trave, bola preparada dentro da pequena área. Jair ganhou, passe atrás para o Arthur, ele bate errado. Não sei até se essa bola não sairia. Acabou o primeiro tempo, é isso mesmo? Exatamente, o auxiliar do Abel invadiu o gramado para cobrar da arbitragem exatamente esse encerramento bem na hora que o Palmeiras ia para o contra-ataque. Bom, o detalhe é que o Ramon sai apontando. Eu falei pro Veiga. Para ele deu 47 minutos, ainda tínhamos uma ação se desenrolando, mas Ramon Abate Abel encerrou o primeiro tempo de 0 para o Palmeiras, 0 também para o Botafogo. Os nossos repórteres Bruno Cortes e Pedro Rocha já esperando pelos personagens. Teremos entrevistas já. Jader, vamos lá. Igor Jesus já por aqui. Igor, as melhores chances foram do Botafogo nesse primeiro tempo, né? Um Botafogo à vontade em campo hoje. Cara, com certeza estamos conseguindo criar as nossas oportunidades através do trabalho que nós viemos fazendo há um mês atrás. Já consegui achar esse volante por dentro para quebrar a primeira defesa deles. Graças a Deus estamos fazendo um grande jogo. Agora entender bem para a gente voltar melhor para o segundo tempo e conseguir. Enquanto pelo lado do Botafogo, a grande surpresa foi a entrada do Patrick de Paula. No início do jogo, ele estava com uma dificuldade de conexão com a partida sem a bola. Aos poucos ele foi entendendo isso e me parece que nessa ideia que o Renato Paiva tem, ele vai ser um jogador que se aproximará muito da área. Muito bem, vimos os lances, trouxemos os números com análise do PC, do Fernando Praz, e agora a gente vai acionar Márcio Meneghini para trazer as notícias e o que está rolando no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Fala, Márcio. Tudo bem, Jader? Terceira rodada do Brasileirão Feminino. Jogo já encerrado foi ontem com esse golaço da Brena Carolina, logo a 3 minutos. Maria Dias em dose dupla virou pro Grêmio. Jogo que aconteceu na Arena Barueri. Tá aí, ó. Olha o chutamento da Maria Dias. Bateu no travessão e entrou. Depois, reparem. Zagueira do Grêmio pressionada, toca e é gol contra. Essa bola passou a linha. Gol contra da Mônica. Aí o Grêmio ainda fez um gol na reta final do segundo tempo. Tá aí, Drica tentou, Gisele também. E a Xaxá aparece para botar na rede. Bem no finalzinho veio um novo empate. Amanda Gutierrez tocou no cantinho, 3-3, placar final. É a terceira rodada. Agora há pouco acabou. Ferroviária 3, Real Brasília 2. E temos ainda no finalzinho São Paulo 1, Cruzeiro 1. O jogo está rolando nos acréscimos, está no intervalo na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Juventude 0, Fluminense 2, resultados de momento, meu amigo Jader Rocha. Muito bem, valeu Márcio Meneghini, trazendo então as novidades de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Por aqui, o Botafogo voltou, Palmeiras ainda não. Ô Bruno, mesmo time? Mesmo time, Jader, mesmo Botafogo que começou o jogo.
Pedro, nada do Palmeiras ainda? Tem algum nada do visual? Palmeiras, mas os reservas todos estão aqui sentados, que indica que o Palmeiras volta com o mesmo time. Jader, pelo que eu vi do descontentamento do Abel, sobretudo no lance, naquele contra-ataque do quase gol do Savarino, a bronca deve ter sido grande no intervalo, viu? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida de que pode ter sido, de fato, uma bronca bem pesada a do Abel. Isso pode até explicar também um pouquinho dessa demora, né, da volta do Palmeiras, o papo sendo esticado um pouquinho mais. E a nossa Super Cinecam, uma das novidades tecnológicas para essa edição. Veja só a textura da imagem, a qualidade, as reações. Em câmera lenta fica ainda mais espetacular. Com essa cara de cinema, toda a nossa preocupação em levar, como eu disse, né, para você que é torcedor, você que é assinante Premier, a melhor cobertura do Campeonato Brasileiro com a qualidade que você merece. Estou vendo aqui o Everton já retornando e são 16 minutos de intervalo. Tá aí o goleirão do Palmeiras, né, que trabalhou um bocado, salvou a pele do time com defesas difíceis. Rogerão, preparador do Palmeiras, multicampeão. E o Botafogo ainda aguardando. Pedro Rocha está de olho aí para saber se o Palmeiras vai pintar logo, se vai demorar ainda mais. Só o Everton. Cadê o Palmeiras? E tá o Botafogo montadinho, né, Jader? Cada um na sua posição, doido para começar o jogo. Exatamente. Estão voltando os jogadores do Palmeiras então. Passou aí o Murilo, o único jogador a receber cartão amarelo na primeira etapa. E o Pedro já vai apurar pra gente se o Palmeiras é o mesmo, se tem novidades. Tá aí, ó. Palmeiras de volta. Mesmo time. Muito bem. Valeu, Pedro. Então o Botafogo já há alguns minutos ali esperando, né, para que o jogo possa ser reiniciado. Você vê que é uma grande marca de terra, né, ainda dessa cortiça, que parece uma areia, bem aí próxima do Arthur, ó. Até o jogador do Palmeiras passou ali a sola da chuteira, né, tentando espalhar um pouquinho mais. Esse é o visual, ó, que nós temos aqui do gramado do Allianz Parque, com essa cortiça que vai assentando na medida em que o gramado vai sendo cada vez mais irrigado. Mesmas formações, Ramon abate Abel. Ele vai autorizar. A saída pertence ao Palmeiras. Vai reiniciar o jogo. Mais de 17 minutos de intervalo. Toca na bola o Palmeiras. Começa o segundo tempo. Vamos juntos. Vamos nessa aqui no Premier. Estevão. Aí a devolução para Mike. Arthur veio para a marcação. O Mike deu o drible. Abriu o caminho. E de novo o Estevão voltando bola no Richard Rios. Recua é para o Everton. Vai ter a companhia lá do Igor Jesus. Antes, ele bate para frente. Antecipa-se Jair mandando a bola pela linha lateral. Palmeiras, que é o maior campeão brasileiro da história, são 12 títulos conquistados. Enfrentando o Botafogo 3 vezes campeão do Brasil. O último título exatamente em 2024. Botafogo que no primeiro trimestre do ano, né, no Campeonato Carioca, não passou nem para a Taça Rio, dos times que ficavam entre quinto e oitavo. Terminou na 9ª posição. Foi vice-campeão da Supercopa do Brasil para o Flamengo. Além de vice-campeão da Recopa Sul-Americana, perdeu o título para o Racing. Aqui a cobrança de escanteio na jogada ensaiada. Recebe Piquerez. Faz a devolução no Rafael Veiga. Domina, olha para a área, tem cruzamento. Bem posicionado Igor Jesus. Aí correu atrás dela o Patrick de Paula, na trombada com o Veiga. É lateral pro Palmeiras. O Evangelista faz um gesto lá pro Piquerez. Segura um pouquinho, né? Espera um pouquinho. Facundo. Piquerez, os uruguaios se entendendo. Passe errado. Aí o Patrick. Primeira vez que o Botafogo tem a chance então de buscar um ataque em velocidade. O lançamento é para o Arthur. Mike corre para acompanhá-lo. Aí o Arthur. Domina, vai para a linha de fundo. Mike dá o bote. Que recuperação do lateral palmeirense, né? Ô Jader, mais uma transição que o Palmeiras não consegue matar e o Botafogo vem e acaba a jogada na área do Palmeiras. Então, assim, é uma dificuldade que está tendo desde o primeiro tempo. É uma coisa que deve estar incomodando o Abel. Provavelmente muito conversado no vestiário, mas que ainda não conseguiu ser levado em prática, né?
para esse início de segundo tempo. O Praz chamou a atenção exatamente para esse tipo de lance que tem sido uma das tônicas do Botafogo ao longo do jogo. Richard escora uma bola mais apertada lá para o Piquerez. O Piquerez meio que se livrou dela. Marlon bota no chão. Savarino, olha o passe do Savarino para o Igor. Brigando lá pelo espaço com o Murilo. Os dois desabaram, mas é apenas tiro de meta, está confirmando a arbitragem. E o Igor sentiu, hein? Tá no chão lá dentro da área, né? Na linha de fundo o Igor Jesus. Ramon Abate-Abel vai se aproximar para saber o que está rolando lá com o atacante alvinegro. Com o Premier, dá jogo. Pelos mares da cidade, quando é descrito drama, sei que é choque de verdade. Beba com moderação. Tudo bem lá com o Igor, já de pé. E aí o Renato Paiva, o estreante Renato Paiva, campeão baiano, quando comandou o Bahia em 2023. Os portugueses, né? Renato Paiva e Abel Ferreira, os comandantes de Palmeiras e Botafogo para esse Brasileirão. Renato na sua segunda experiência, então, em terras brasileiras. Ele que venceu, enquanto técnico do Bahia, o Palmeiras, naquela oportunidade em 2023. Ih, rapaz, rebateu para trás o Murilo. Arthur tem a sobra, de cabeça, tirou da marcação, desequilibrou, vem Mike outra vez por baixo. E o Igor, não sei se vai ter condição de seguir não, hein? Tá no chão, Igor Jesus. Responde o Palmeiras. Estevão. 2 a marcá-lo. Alexander Barbosa. Vem o Estevão por trás, o Alexander deixou o braço. E aí vem pressão para cima do árbitro. O Ramon mostra ali, apenas o capitão, né? Pode falar comigo. Jader. Diga. A reclamação do Marlon é porque o Palmeiras não colocou a bola para fora. O desentendimento para além desse encontro que o Alexander teve com o Estevão, porque o Palmeiras não colocou a bola para fora antes do Igor Jesus ser atendido. E o Barbosa tá tomando o amarelo, né? Isso, amarelo para ele. E é em função desse lance, ó, com a nossa Cinecam mostrando os detalhes do movimento do Alexander Barbosa, acertando o rosto do jogador palmeirense, e depois o momento em que o Ramon Abate-Abel mostrou para ele o cartão. E assim, eu entendo a reclamação do jogador do Botafogo, e isso vale para qualquer time, né? Mas a gente tem que ser sincero, né? Eu não posso ser hipócrita. No futebol brasileiro não tem como o atleta jogar a bola para fora ou para o jogo. É muita simulação, é muito antijogo. Então, assim, isso é simples de resolver. Deixa na mão do juiz. Cobra do juiz que ele não parou o jogo. Então não dá para cobrar do adversário para o adversário parar o jogo, porque aí, desculpa, mas vai fazer de trouxa, porque várias vezes vai cair, vai simular para parar a jogada. E tem um detalhe, Praz, o que no momento agora reclama, amanhã vai querer se beneficiar disso. Então não é uma atitude que, se o futebol brasileiro não tivesse tanta encenação, seria o mais correto. Afinal de contas, um jogador está caído no chão, mas a gente sabe que não é isso. Então teria que haver, hoje, nesse instante, o Botafogo reclamou, mas se cair um jogador do Palmeiras, o Botafogo vai dar sequência à jogada. Isso tem que ficar a cargo 100% do árbitro. Ô Jader, vamos lá. Olha o John ali, toda hora ele vem aqui atrás, perto da torcida do Palmeiras, e faz algum tipo de provocação que está deixando os torcedores atrás do gol defendido pelo botafoguense indignados. E já o Paiva não parece muito preocupado com o que aconteceu com o Igor Jesus, não, porque em momento nenhum ele destacou alguém que está aqui no aquecimento para de repente conversar, está acreditando que o atacante vai voltar. Ele sai aí no carro maca, né? O Paiva vai ter um entendimento maior do que está rolando ali com o seu atacante. Momentaneamente o Botafogo tem 10 jogadores. Ô Jader, foi uma trombada na disputa de espaço. O Arthur estava parece que levando a bola para dentro da área, e ele estava tentando ocupar o espaço. Não sei se foi o Richard Rios ou outro jogador do Palmeiras que teve um contato físico com ele. Já está pronto aqui, né, para retornar o Igor Jesus. Tá ali, ó, de volta o camisa 99. Mikael. Lucas Evangelista. Primeira experiência como jogador do Palmeiras, depois de se destacar em algumas temporadas pelo Bragantino. Aí o Mikael. Tapa no Estevão, de primeira, ele erra.
Arthur, chegada dura agora do Mike. E com a abertura do Campeonato Brasileiro, estreia o novo programa do Sport TV. É o Fechamento, com André Rizek, Denilson, Felipe Melo, Aline Calandrini e Eric Faria. Os gols, lambanças, lances polêmicos da rodada e análise na mesa tática. Tudo isso neste domingo, logo depois de Bahia e Corinthians no Sport TV. Aí o John, o provocador, como disse ali o Pedro Rocha. Mike ajeita no peito, a bola não saiu. Saiu sim. O assistente está confirmando o lateral. Palmeiras, que na era dos pontos corridos, estreou em casa em 13 oportunidades. Foram 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. As 2 únicas derrotas em 2006 para a Ponte Preta e em 2022 para o Ceará. Curiosidade é que nesses 2 jogos, derrotas por 3-2. Lucas Evangelista, numa batalha, né, para controlar a bola. Murilo, passe na frente para o Estevão, e aí o assistente já flagrou o impedimento. Sinalizou Guilherme Dias Camilo. Com relação ao Botafogo visitante, enquanto a gente acompanha aí, né, a volta do Estevão na posição de impedimento. Também no período de pontos corridos, ou seja, de 2003 para cá, 9 vezes o Botafogo estreou como visitante. Venceu apenas 2 desses 9 jogos. São 2 empates e 5 derrotas. As 2 únicas vitórias contra o Internacional. 2-0 em 2005 e 3-2 em 2007. Bola escorada pelo Mike. Evangelista é obrigado a recuar. Tá aí o Mikael. Dele para Richard Rios. 9 minutos do primeiro tempo, 0-0 no Allianz. Até aqui, um único 0-0 na rodada, e foi exatamente aqui na cidade de São Paulo, né? São Paulo e Sport ontem no Morumbi não marcaram. Toque de cabeça para encontrar o Patrick de Paula, de calcanhar. Igor Jesus e Marlon Freitas. De novo, Igor. Aí o passe complicado, não deu lá para o Savarino. O Savarino ficou se lamentando. Ô Jader, assim, a gente fica pensando aqui, né, no que fazer para mudar, né? Principalmente falando de Palmeiras, porque o Palmeiras está com o jogo amarrado. O Botafogo, eu acho que está melhor no jogo pela proposta de jogo. Dentro da estratégia de jogo, o Botafogo está tendo mais sucesso. Uma coisa que acho que uma vez o Luxemburgo falou de usar o Estevão, que tem a qualidade por dentro, né? Vai lá, Arthur dominou, tirou da marcação, entregou. Marlon, que bolão para o Savarino de primeira. Ele dava o tapa para o Arthur. Ótima presença do zagueiro Mikael. Tá vendo? O Botafogo é muito mais agudo, muito mais perigoso. Então, tu bota o Estevão por dentro, tu tira um dos volantes, o Evangelista que chegou agora, bota o Emiliano Martinez de primeiro volante para ele fazer as compensações e tu arma um meio campo com um losango. Tu bota Veiga pelo lado esquerdo, Rios pelo lado direito e Estevão no vértice. E aí tu tem Vitor Roque na frente com o Fagundo. E quando perder a bola, tu faz 2 vezes de 4 marcar. Aí o Rios ajuda o Mike desse lado e o Facundo ajuda o Piquerez lá. E tu adianta os 2 laterais, né? Bota o Estevão por dentro e adianta Piquerez e Mike. Eu acho que é uma situação, é um fato novo que poderia de repente ser tentado. Botafogo é melhor no jogo, agora precisa ser um pouco mais, necessita ser um pouco mais preciso no acabamento das jogadas, na decisão final, essas coisas o Botafogo precisa ter, vai levar cartão amarelo o Arthur, o Botafogo precisa ter um pouco mais de capricho nesse acabamento. O Palmeiras está oferecendo espaço, as situações se repetem de ataque perigoso, se repetem constantemente, mas falta refinar esse acabamento por parte do Botafogo, que é superior, foi superior no primeiro tempo, a partir de um determinado instante, e começa esse segundo tempo sendo superior. Você viu a qualidade da imagem na Super Cinecan, né? Mostrando aí o momento em que o Arthur estava perseguindo o Estevão, o puxou e recebeu o cartão amarelo. Barbosa de cabeça. 11 minutos jogados no segundo tempo, 0-0 aqui no Allianz Parque. Vitor Roque. E tendo que, de novo, né, meio que abandonar a área para iniciar uma jogada. Olha o Estevão, ó. Tá cheio de cortiça pelo corpo, né? Caiu. Antes o Vitor Roque também já tinha levado uma trombada.
É uma outra falta que o Palmeiras vai ter aqui pelo seu lado direito de ataque. O Jader, pensando nessa situação que eu falei, com a chegada do Paulinho no lugar do Facundo, eu acho que daí essa possibilidade se torna mais real e muito mais produtivo para o Palmeiras, porque o Paulinho tem uma capacidade de rodar por mais espaços do campo do que o Facundo, né? E com relação a Paulinho, enquanto a gente está vendo as marcas, né, das cortiças ali, várias delas espalhadas pelo corpo do Estevão. Com relação a Paulinho, alguma previsão? O que se fala a respeito da estreia efetivamente do Paulinho com a camisa do Palmeiras, hein, meu caro Pedro Rocha? Depois deste ataque que acaba não dando em nada com o Estevão não dominando. E aí, Pedro? Olha, Jader, a previsão passada pelo departamento médico do Palmeiras, por meio da assessoria, é que a partir de abril ele já estaria disponível para ser relacionado, figurar entre as partidas do Palmeiras na temporada. Pelo que eu pude apurar hoje aqui, quem está muito próximo de voltar é o Maurício, que se recupera de uma lesão no ombro. Existe a expectativa que ele siga junto com a delegação para a partida, depois eu completo. Lá vem o Palmeiras, Rafael Veiga para disparar um chute que veio queimando a grama. John defendeu. E aí, Pedro? Para a partida contra o Sporting Cristal lá no Peru, então o Maurício deve ser o primeiro a retornar desses jogadores no DM. São 4 titulares, né, Jader? Maurício, Gustavo Gomes, Marcos Rocha e o Paulinho, que ainda não estreou, mas por tudo que envolve a contratação dele, é tido como titular do Palmeiras. Muito bem. Abril que, aliás, começa daqui a 2 dias, né? Então, cada vez mais se aproxima o momento da estreia do Paulinho. E é claro que o torcedor do Palmeiras está aguardando de forma ansiosa esse início, né, de caminhada do Paulinho com a camisa do Palmeiras. Savarino deixando a bola sair. É posição lateral então para o Vitinho. Vai chegando aí lentamente enquanto você acompanha o torcedor alvinegro, ó, marcando presença aqui no Allianz. Está acreditando na vitória. Não faltaram até aqui boas oportunidades para o Botafogo. Placar é de 0-0. Se manda Alexander Barbosa. Já apontou. Projeção do Arthur. Palmeiras incomoda a saída. Barbosa. Mais um lançamento. O Igor Jesus dá aquela raspada de cabeça. Está absoluto no lance o Murilo. E o Sport TV é a casa do vôlei. Aqui você pode ficar à vontade para acompanhar as grandes estrelas, como aquela transmissão que você já conhece. A Superliga está em casa. Tá no Sport TV. Playoffs rolando, Superliga Feminina, Superliga Masculina começando nesta semana. A sua fase decisiva, todos os jogos no Sport TV do melhor da Superliga, temporada 24-25. Mike, Estevão, aí no corredor para Rafael Veiga, ele sentiu, desabou. A vantagem é palmeirense. Não tem vantagem não. O Bandeira sinalizou, né? A impressão que dá é que o Ramon Abate Abel deixaria o lance seguir. Mas como foi próximo do Bandeira, ele sinalizou a falta aí do Alexander Barbosa. Ó. O torcedor do Palmeiras não sei se está lá assim tão contente, né, com o desempenho do time. Você consegue enxergar algum resquício ainda, PC, com relação à perda do título? Algo que possa refletir nessa estreia ou não? São sentimentos distintos. Para o torcedor ainda está, principalmente porque foi para o arquival. Mas o jogador, ele se acostuma. A vida do jogador, a profissão do jogador de futebol, não lhe permite ficar ruminando situações, sejam elas as favoráveis, aquelas de celebração, como também as de tristeza. Claro, o Rafael Veiga deve ter tido uma péssima noite de quinta para sexta-feira, mas hoje já é outra história, a vida está aí, e se o jogador for se apegar sempre ao passado, ele não vai conseguir, no presente, mudar a história, né? O torcedor é outro sentimento. É uma nova frente que se abre para o Palmeiras, e uma frente longa, inclusive. Aliás, serão meses agora de absoluta intensidade, né? De desafio para os clubes, em especial os que jogam Libertadores, Sul-Americana e que estão envolvidos também com o Campeonato Brasileiro. Barbosa deu uma bela escorada, né, para ganhar de novo. Arthur, aí o Marlon, vem para o Arthur, passou por ele, mas deu certo. O Igor Jesus caiu, tem falta e tem cartão. Amarelo para o Mike, matando uma subida importante no Botafogo. E os espaços continuam aparecendo, né, Praz? O Botafogo, quando acelera esses espaços, há ainda uma questão do Botafogo acabar melhor essa jogada, mas os espaços não pararam de aparecer, né?
Essas transições do Botafogo são sempre muito perigosas, né? E eu volto a falar no primeiro tempo, eu falei isso. Tá tendo muito campo para transição no campo ofensivo do Palmeiras. Os zagueiros do Palmeiras, eles estão com muito campo para ter que correr. E nessa bola, o Murilo está com o cartão amarelo já, né? É nítido que o Murilo, ele faz a leitura, ele tira um pouquinho o pé por causa disso. Então, assim, tá muito perigoso para essa transição defensiva do Palmeiras. O Botafogo está conseguindo fazer isso muito rápido e o Palmeiras não está conseguindo matar essa transição. E aí a falta para o Alex Telles, caprichando nessa cobrança, segunda trave, vem o desvio. Jader. Mas com o jogo já parado, diga lá. O Abel deu um recado aqui para os jogadores aquecendo. Bruno Fux, Giai e Felipe Anderson pediu para eles acelerarem um pouco o aquecimento, que deve entrar a qualquer momento. Então, tem um zagueiro, tem um lateral e tem um jogador de características ofensivas. Agora, o que o Abel pretende, se vem com os três, se é apenas um deles, se são dois, isso a gente vai saber na sequência. Murilo e Mike foram advertidos com cartão amarelo, né? Murilo no primeiro tempo, aos 42, e o Mike foi recém-advertido. Talvez até pensando na exposição dos dois, né? O Giai, os três já estão aqui, ó, conversando com a comissão técnica, inclusive sem colete. Daqui a pouco a gente vai preparar então a caneta para o pacote de alterações do Abel. Cruzamento lá para dentro da área, para no Jair. Savarino meio sumido nesse segundo tempo. E o jogo o tempo inteiro, né, com faltas, ele vai ficando picado, o Praça. E assim, eu não sei se o Abel vai fazer isso, mas era interessante que o Abel mudasse alguma coisa no plano tático também, estratégico, né? Porque se sair o Murilo, por exemplo, tá com o amarelo, o Mike, entrar Giai e Bruno Fux e entrar o Felipe Anderson no lugar do Facundo, fica mais ou menos, mudam os nomes, alguma característica. O Fux é um zagueiro que constrói muito, mas também não é tão rápido quanto o Murilo e está exposto, então é perigoso, porque tem muito campo para correr. O ideal seria, na minha opinião, alguma mudança de estratégia. O Giai é o primeiro já posicionado aqui na beira do campo, enquanto o Palmeiras vai ter a chance na bola parada. Vem aí o argentino Giai com a número 4 também, Bruno Fux e o Felipe Anderson. Palmeiras apostando na falta agora de Rafael Veiga. Partiu para a cobrança de canhota, ergueu, segunda trave. Vem para a disputa Estevão. No choque lá com o Arthur. Melhor para o Arthur. Grande inversão de jogada. O Everton ameaçou sair. Dominou Savarino, pintou na cara do gol. Adiantou demais. O Everton aproveitou o vacilo de Savarino no momento de dominar. O venezuelano entrou cara a cara com o goleiro, perdeu a chance. E que chance, PC! Mais uma, né? Mais uma. O Botafogo está empilhando chances. Me parece que o Arthur está sentindo aqui, enquanto vão ser feitas as alterações do Palmeiras. Pedro Rocha. Vamos lá. Saindo o Murilo, camisa 26, para a entrada do Bruno Fux. Saindo também o Mike, camisa 12, para a entrada do Giai, com a 4. E sai também, vai levantar a placa para a entrada do Felipe Anderson. Vai sair o Rafael Veiga, camisa 23. Entra o 7, Felipe Anderson. No Botafogo vem aí Matheus Martins, que é um atacante de beirada. Já está sendo preparado, né, pelo Renato Paiva e a sua comissão técnica. Então, para o Palmeiras, caras novas. Tá aí, ó, Bruno Fux, além do Giai, o lateral argentino, e também Felipe Anderson. Ô, Jada, podia tentar fazer alguma coisa diferente, botar o Estevão para dentro e botar o Felipe na direita aqui, que ele gosta de jogar, né? Vamos ver como é que se posiciona. O Felipe, a princípio, parece que ele está mais na faixa centralizada. Vamos ver se ele não joga mas acho que ele vai continuar com a mesma situação. O desenho, ele não muda o conceito, né, Price? O desenho ainda é o mesmo. O Felipe jogando mais por dentro e o Estevão segue aberto. Está até fora do vídeo, inclusive, o Estevão. Acaba de receber a bola aí, o camisa 41. Lá vem o menino. Giai na ultrapassagem, mas quem domina é Felipe Anderson. Escapou de 2, abriu o caminho, trabalhou com o Estevão, ergueu a cabeça, partiu no 1 contra 1, levou para a linha de fundo, tem cruzamento. À vontade, Piquerez deu um tapa na bola, jogou na rede pelo lado de fora. E agora do lado do Botafogo vem aí a alteração, Bruno Cortes. Isso, Matheus Martins entrando então no lugar de Savarino. Savarino com a 10 saindo. Ele chegou a botar um pouquinho a mão na coxa, não sei se sentiu um incômodo ali. E o Abel, desesperado depois da oportunidade, né, perdida pelo Piquerez. Lance também protagonizado pelo garoto Estevão.
você quer muito Brasileirão? Então bora pro Premier. 9 jogos por rodada, confrontos exclusivos e a transmissão que ninguém faz igual. Baixe o app do Premier e assista a tudo de onde quiser. Ô Jada, com a entrada do Matheus Martins, é um jogador que atua aberto preferencialmente pelo lado esquerdo, mas o Matheus tem que ser um jogador ambicioso. Muitas vezes ele se limita, ele burocratiza o seu jogo, se limitando a tocar, a não tentar o drible, não tentar o fundo, não tentar o arremate. Eu entendo sempre que o jogador que atua aberto, com a capacidade de drible que o Matheus Martins tem, ele tem que tornar o jogo dele ambicioso permanentemente. Se for assim, o Botafogo ganha um jogador aberto pelo lado do campo, com Arthur indo pelo outro lado, ganha um poder ofensivo maior. Savarino me deu a impressão de já estar desgastado. Olha o Giai, ó. Matheus Martins, que acabou de pisar, né, no gramado, tá com o tanque cheio. E aí o Palmeiras de Lucas Evangelista. É apenas a terceira vez na história que os dois times se enfrentam na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras como mandante diante do Botafogo é a segunda vez. Mas a primeira oportunidade desde que construiu aqui o Allianz Parque. Na única até então, o Palmeiras venceu, mas foi lá em São José do Rio Preto, 2011. Gol de Kleber Gladiador. Vitória por 1-0. Aí o Botafogo. Passamos dos 23 minutos. 0-0 Palmeiras e Botafogo, 2 dos candidatos a título. Com o Premier. Dá jogo. No Bradesco, você tem banco e corretora num só app, além de contar com o melhor banco para investir. Para você poder ficar como eu, na paz. E você que acompanha o jogo no Globoplay, uma novidade, hein? A bola tá rolando agora com menos delay, menos atraso na sua tela. Tudo isso para melhorar a sua experiência na melhor cobertura do Brasileirão. Palmeiras e Botafogo se enfrentando hoje, mas já no meio de semana tendo compromissos, né, pela Libertadores de 2025. Palmeiras no grupo G, com Bolívar, Cerro Porteño e Sporting Cristal. Joga quinta às 7 da noite em Lima contra o Sporting Cristal. O Botafogo vai estrear defendendo o seu título na quarta-feira, fora de casa contra a Universidade de Chile, 9h30 da noite. Botafogo do grupo A, com o Carabobo, com o Estudiantes e a própria Universidade. E já viaja amanhã, já vai para Santiago amanhã. O Botafogo faz um treino lá antes do jogo na terça. Martínez vem aí. Naturalmente, né? Passamos da metade já deste segundo tempo. Naturalmente, os dois técnicos começam a repensar as estratégias, a substituição de alguns dos principais nomes. Até porque a maratona está só começando, não é? PC e Fernando Praz tem viagem, tem os desafios da Libertadores, o desgaste. Antes, na entrevista que concedeu ao repórter Bruno Cortes, o Renato Paiva foi muito preciso quando disse: a partir de agora não vamos ter mais tempo para treinar. É isso. É um calendário extenuante até o mês de junho, né, quando se inicia o Super Campeonato Mundial com a presença destes dois times aqui. Tapa lá na esquerda. Dominou o Piquerez. Vem para a tabela. Aí o Facundo, distante da área, optou pelo cruzamento. Richard Rios. Entre o Barbosa e o Alex Telles, ele cabeceou. Mexe o Abel, Pedro. O último lance do Richard Rios esse, viu, Jader? Ele sai para a entrada do M. Martínez com a camisa 32. Existia já uma previsão desse desgaste do Richard Rios, que na data FIFA jogou as duas partidas vestindo a camisa da seleção colombiana. Não atuou na segunda partida contra o Corinthians, na final do Paulistão, e hoje sai aplaudido pelo torcedor aqui na Arena. Nas prévias, o Emi Martínez até estava cotado para começar o jogo, PC. Você vê que os dois jogadores que atuaram por suas seleções, o venezuelano Savarino e o colombiano Richard Rios, saíram dando muitos sinais de desgaste. Eu falei de Savarino ter botado a mão na coxa, já está ali com gelo na coxa esquerda. Precaução, né? Precaução para o Botafogo não perder um jogador crucial. Savarino, que jogou barbaridade no ano passado. Olha o Patrick de Paula, ó. Dá uma olhada na maneira como ele recebe a bola. Dispara o cruzamento para a área. Igor pegou de primeira, jogou para longe. E não era fácil de bater nessa bola não, né? Meio que de lado para ela, a gente está revendo, ó, por um outro ângulo.
O Patrick cruza, o Igor vem correndo. Acaba finalizando de canhota, mas sem assustar o Everton. O combate mais Premier está de volta. E tudo isso para você curtir o melhor do mundo da luta e a maior cobertura do futebol brasileiro. Assine já. Giai. Encarando o Matheus Martins. Adiantou demais, hein? Patrick deu o combate por baixo. O Giai sentiu a dividida. Estevão. Na arrancada dele. Sai da ponta. Leva para o meio. Descolou um ótimo passe no Evangelista, o torcedor cobra, perde objetividade. Olha o Piquerez aprofundando para o Facundo. Bloqueado na hora do cruzamento, o Palmeiras vai ter escanteio. Patrick sentiu. Tá puxando as pernas aqui como se estivesse sentindo cãibra. Mas olhou para o Renato Paiva e fez um sinal de espera, tipo, talvez dê. Agora foi providencial, né? O bote que ele deu para cima do Giai. Tá aí, ó. Também com a camisa e as cortiças todas, né? Grudadas na camisa do Patrick, que sente câimbras. Ele até esse momento não está tendo uma má atuação, não. E eu acho que esse pode ser um ano dele justificar todo o investimento. Ele foi o primeiro grande investimento da SAF. Teve uma lesão que o afastou dos gramados por mais de um ano. E está voltando, tendo uma oportunidade com o Renato Paiva. Vamos ver como aproveita. Já vai se projetar lá para a área o Patrick, enquanto que o Palmeiras cobra o escanteio. Estevão, abertura, na dividida aqui, ela caiu com o Facundo, preparou, bomba, desferida pelo Felipe Anderson. Resvalou e ficou lá com o Piquerez. Olha o Estevão, de Estevão para Evangelista, queima pro gol. Esbarra na marcação do Jair, sai errado o Igor Jesus. O Palmeiras vem para o abafa. Evangelista, novo cruzamento, toque de cabeça, jogou para fora. Vitor Roque, praticamente sozinho, desperdiçando uma enorme chance. Rapidinho o John repôs a bola em jogo. Aí o Arthur vendidaço, né? Ele contra dois. E o lateral é do Botafogo. Mas me parece que essa é uma estratégia. O Praz, como foi goleiro, você vê que a reposição rápida, encontrando o Arthur lá, me parece que isso é estratégico. Paulo, eu tinha com o Dudu isso aí. Eu tinha com o Dudu. Eu combinava com o Gandula do meu lado que quando fosse escanteio pro time adversário, que os zagueiros sobem, que ele jogasse a bola para mim. Se não fosse, eu podia pegar a bola com a mão. Quando fosse escanteio, ele jogasse para mim. No Botafogo vem aí Nilton Júnior e o Santi Rodrigues. Até porque não tem impedimento, né? Então, quando era o código. Vai lá, já. Linha de fundo, jogada aí do Botafogo, lance individual, ia construindo para cima da marcação lá. O Vitinho acabou travado na bola. E é claro que quando o lance é ensaiado, combinado, ele pode ser ou de forma positiva, tem vezes que não dá certo também, é do jogo, né, Praz? Então, era o código era esse. Quando eu pegava a bola e botava no chão bater, era tiro de direto normal. Quando eu jogava ela rodando para ela já parar, o Dudu já saía correndo porque não tinha impedimento e ele era muito rápido, né? E agora não vai dar mais pro Patrick não, né? Vai não. A câimbra tá forte pelo jeito mesmo. Estão aí, ó. O Santi Rodrigues e o Nilton. As duas próximas atrações do Botafogo. O Santi Rodrigues, Jader, ele estava no aquecimento aqui pertinho de mim. Deu para ver que ele tem uma tatuagem com o escudo do Nacional do Uruguai, porque ele foi revelado pelo Nacional do Uruguai. Inclusive a camisa 23 que ele herdou do Almada é o número que ele usava lá no Nacional. Muito bem. Jader, e o duelo agora nas arquibancadas. A torcida do Palmeiras gritando timinho e a torcida do Botafogo responde com é campeão. Tá bacana. Se ficar nessa provocação assim, tá bacana, né? Tá dentro do que pode. No Botafogo, Jader, vão sair, além do Patrick de Paula, o Arthur também. Então, Arthur e Patrick de Paula saindo para as entradas do Nilton. O Nilton é um jogador. Perdão, Bruno. O Nilton é um jogador com características acentuadamente defensivas. Jogador que ano passado emprestado ao Criciúma, teve uma evolução no início dessa temporada. Exatamente, no início dessa temporada também mostrou essa evolução. Ele dá um pouco mais de solidez à marcação. O Santi é um jogador de toque de bola, de mais trabalho de bola. E aí o Botafogo, com a saída do Arthur, perde a questão da velocidade, como nós vimos naquele lance de reposição rápida do John. Quase 32, segue o 0-0, bola esticada na linha de fundo para o Estevão, tem proteção de Alex Telles para o tiro de meta. Flaco Lopes.
Chamado Flaco Lopes. Sai o Vitor Roque. Vai para a última cartada o Abel. O Abel disse, Vitor, só mais uma, pressiona só mais essa. Mas não vai dar, vai sair já agora. Tá indo, né? Inclusive a placa já sinalizou ali. Tá indo embora o Vitor Roque, vem aí Flaco Lopes. Que é um exímio cabeceador, né? E o Palmeiras, o Praz fez essa observação no primeiro tempo, né? Muda agora a forma de cruzar bolas sobre a área e o Flaco tem sempre um ótimo aproveitamento. 4 gols na temporada tem o argentino Flaco Lopes, o vice-artilheiro da equipe. Só atrás do Maurício e do Estevão, que já anotaram 5 gols cada um. Falar em centroavante, está lá o Igor Jesus brigando com o Fux. Piquerez, com a saída do Veiga, passou ele a ser o capitão. É o Premier contando a história das estreias de Palmeiras e Botafogo, direto aqui do Allianz Parque, na edição do Brasileirão 2025. Giai, combatido pelo Matheus. Passe curto, vem Giai, esticou, de ponta de chuteira. Primeira do Flaco Lopes, lá vem o argentino, na beirada do gramado, o Alexander Barbosa. Foi bem ali o Alexander. Marlon, Newton, aí o Santi, deixando lá com o Vitinho. E o Piquerez marcando no ataque, né? Agora acompanhando toda a movimentação, a subida do Vitinho. Mas não vai chegar nunca nessa bola. Fica de graça para o Everton. E o jogo começa a entrar naquele momento de definição, né? 33 para 34 minutos. É aquele instante em que os dois times pensam em não errar, ainda que tenham tempo para tornar o resultado diferente. E a gente sabe que é um confronto direto, né? Querendo ou não, são dois candidatos ao título. Uma derrota, ela vale 6 pontos, né? Então, Piquerez cruzou, tirou para o alto o Alex Telles e a bola ainda fica rondando perigosamente a área e depois Piquerez. Tá bom, vou dar o desconto que ela veio muito alta e não é tão simples de dominar. E o Telles pediu para sair antes desse chutão aí. Agora com esse chutão talvez tenha até doído um pouquinho mais se ele está sentindo uma lesão muscular. É o Cuiabano, é isso, Bruno? Exato, já está ali para entrar. Camisa 66. E aí, Praz? É um jogo complicado, né? Porque, óbvio, para o Palmeiras, principalmente que está estreando, é um jogo em casa, o ideal seria vencer. Mas um empate, pensando em campeonato, pensando pela ambição dos dois times, pelo nível dos dois times, é um resultado aceitável, né? Porque, como eu estava falando antes, tu perder esses confrontos diretos, isso pode fazer muita diferença, porque na realidade são 6 pontos, né? Tu deixa de fazer 3 e o teu adversário faz 3. Então, e assim, é começo de campeonato, né? Começo de um trabalho de um lado, um trabalho muito mais longevo do outro, mas sem tempo para conseguir fazer as adaptações, né? Aí tem Libertadores no meio da semana. No final de semana já tem outro jogo difícil. Então, um dos maiores problemas e desafios vai ser fazer gestão. Conseguir botar o melhor time disponível, mas sempre pensando no longo prazo também. Com o Premier, dá jogo. Escalhe o poder inigualável para a sua garagem. Ram, a única marca premium e exclusiva de picapes do país. E talvez essa palavra que melhor defina em PC o que será o trabalho das comissões técnicas, né, desses clubes envolvidos com Libertadores, Sul-Americano e Brasileiro. Gestão. Gestão e, ao mesmo tempo, ter dentro dessa gestão opções que reduzam a diferença entre quem geralmente inicia a partida, quem entra no decorrer. O Botafogo que está em campo agora, ele tem uma característica diferente. Quando ele estava com o Arthur, ele tinha uma característica de velocidade, a possibilidade de imprimir velocidade às jogadas de ataque. Agora, com o Santi Rodrigues, que está mais aberto pelo lado direito, é mais de construção. É um jeito diferente de atuar. E vamos ver como é que a equipe se comporta. Palmeiras já não ficou com as mexidas feitas pelo Abel, não sei se o Praz tem a mesma sensação, não está oferecendo tantos espaços, mas também temos que levar em conta, né, Praz, que os jogadores já não estão com o mesmo nível físico de quando a partida se iniciou.
E falando em gestão, né, o Palmeiras joga no Peru contra o Sport de Cristal e o Bahia joga contra o Inter, né, na Bahia. Então, assim, logisticamente a situação do Bahia é muito melhor. O Bahia vem se preparando há mais tempo, o Palmeiras está numa batida já muito forte. Mas eu acho que dá para ver, Paulo, no próprio posicionamento estático, o Martínez ele protege muito mais a entrada da área. Tem sempre uma pessoa, um jogador ali na frente para tentar fazer a compensação. Ele já está entrando na área para fazer a compensação. Ó o Igor, ó, dominou aqui exatamente no bico da grande área, fez a movimentação, trabalha pela esquerda aqui o Botafogo, Matheus Martins no 1 contra 1, rolando, bola mais atrás no Cuiabano que dominou, adiantou demais, preparou para o Matheus, ele cruza na segunda trave, o toque de cabeça! É impressionante, a bola não foi pro gol, na cabeçada do Gregory, pegou no próprio companheiro. No próprio companheiro essa bola desviou. É impressionante que ela pega no Santi Rodrigues. Fiquei com essa sensação. Mas era um Botafogo tramando uma jogada, um Botafogo perigoso. E teve o gol não feito porque havia um próprio jogador do Botafogo na frente, no meio do caminho, nessa bola que foi cabeceada. Quase 38. 0-0. Epa, tem puxão na camisa, Gregory vai firme, né? Derruba. E aí, ó, muitas são as famílias presentes aqui no Allianz Parque. A previsão era de um público de praticamente 30 mil pessoas. Não temos casa cheia, tá longe disso. Fux, esticando para Estevão. Ele dá aquela balançada, abrindo o caminho contra Cuiabano, vai arriscar pro gol. Mandou longe da meta defendida pelo John. O Brasileirão começou. O Assine Cartola Pro por menos de R$5 por mês. Garanta benefícios exclusivos e concorra até 15 mil por rodada. Ó, Gregory cabeceia. Foi no Santi. Jader. Diga. 30.347 torcedores, o público mais ou menos o que era a previsão para essa partida de hoje. Valeu, Pedro. Matheus trombando com o Estevão puxou, tem falta e tem cartão e depois a treta. Estevão tomou cartão e o Matheus na sequência também tomou o cartão amarelo. Porque o Estevão acaba puxando o Matheus Martins, ele não gosta. Aí quando levanta, né, vai cobrar do Estevão e na frente do árbitro recebeu o amarelo. Matheus Martins. São 6 cartões, né? 3 para cada lado. Até nisso os dois times estão empatando. Número de cartões amarelos nesta arrancada de Campeonato Brasileiro. Toda a pressa tem Estevão. Bota a bola no chão, Giai. Seguida a marca dos 40 minutos. Piquerez. Ao Evangelista. Outra vez Lucas Evangelista. Movimentação do Botafogo para adiantar. Para não deixar o Palmeiras construir a jogada. Piquerez. Lá para Facundo. Facundo fez a falta. No que diz respeito ao calendário de Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Palmeiras é domingo que vem lá no Recife, né? Vai ao Recife para pegar o Sport. Depois de Lima, no Peru, a estreia da Libertadores. Para no Recife, domingo que vem, 18h30, jogo da segunda rodada. E o Botafogo, quando voltar do Chile, terá sábado no estádio Newton Santos. O Juventude, 9 da noite. É o super sábado do Brasileirão do Sport TV. Botafogo e Juventude. Próximo sábado no estádio Newton Santos. A estreia do Botafogo no Newton Santos nesse Campeonato Brasileiro. Matheus. Bola aqui para Marlon Freitas. Trabalhou com o Cuiabano. Disparou o cruzamento. Mergulha nela, Micael. Era isso ou então a presença do Gregory. Pisando na área, aparecendo, né, para finalizar. A gente tá revendo aí o cruzamento do Cuiabano. Olha o Gregory ali, ó. Bem na intervenção o Micael. Então lá vem o escanteio. Santiago Rodrigues, uruguaio. Aponta ali o Everton. Aí o detalhe, ó. Do camisa 23. Partindo para a cobrança. Jogou na grande área. O toque de cabeça na batalha Cuiabano. Giai deixou escapar. Marlon segue pressionando o Botafogo.
Abertura para o Jair, tem cruzamento na área, o toque de Igor Jesus, o Everton bem posicionado. Vantagem do Igor Jesus diante do Fuchs. Em mais um lance que chamou a atenção, né? Do ataque do Botafogo prevalecendo sobre a defesa do Palmeiras. Só que o gol não sai. E nisso o torcedor vai ficando angustiado, tenso. Reta final de jogo. Bola lançada para Flaco Lopes. Deixou a defesa para trás. Vai marcar John! John, milagre! Flaco lá na esquerda para Piquerez. O cruzamento é rasteiro. O John deu um tapa na bola. Tira a defesa. Insiste. Piquerez. O pé que não é o bom. Tem que trabalhar então na intermediária para quem chegasse de trás. Finalização errada. Longe do alvo. O John tá caído, mas protagonizando um milagre na reta final aqui no Allianz Parque. Olha o Flaco, ó, como se livra do Jair. Ele, o goleiro, cresce John, evita o pior para o Botafogo. Que defesa do goleiro alvinegro. E aí toda a sequência, né, que quase culmina na marcação do primeiro gol do Allianz Parque nesse Campeonato Brasileiro, PC. 42 minutos do segundo tempo e a primeira vez que o John teve que trabalhar efetivamente na partida. O Everton trabalhou mais, o volume ofensivo do Botafogo no jogo foi muito maior do que o do Palmeiras. O Flaco faz o movimento, o Jair não tem o entendimento de acompanhá-lo, e aí o Palmeiras criou aos 42 minutos do segundo tempo a sua grande oportunidade nessa fase final. O Jader, curioso que assim que aconteceu o lance, o Renato veio para o banco, foi dar uma olhada no monitor ali, voltou a jogada, e aí de cara foi reclamar com o Barbosa, não gostou do Barbosa nessa jogada. E a gente mostrou também aqui, Bruno, a reação do torcedor palmeirense, né? O desespero que bateu na galera com a chance perdida pelo time. 42 minutos dessa etapa final. Aí o Bruno Fuchs, zagueiro com passagem pelo Internacional, pelo Galo, agora vestindo o verde do Palmeiras. Você viu o tapa do Emi Martínez. Bela antecipação do Vitinho. Vai trazer o Botafogo com 4 diante de 5 do Palmeiras. Na velocidade. Vitinho mal no passe. E agora, para voltar, para recompor. A torcida palmeirense quer pressa. Então é bola para o Estevão. Saiu a caça o Alexander. Estevão errou. Jader. Fala, Pedro. O torcedor palmeirense se lembra bem que contra o mesmo Botafogo, o Flaco Lopes no ano passado teve uma chance claríssima contra o John, que rendeu uma imagem de lamentação icônica do Abel Ferreira. Ele teve mais ou menos essa reação de novo aqui depois desse gol perdido pelo Flaco. Não só ele, como todos os palmeirenses aqui no estádio. Pois é. A gente percebe dois times que ainda, né, querem entregar o que podem. Jogadores desgastados. Vamos fechar 45. Ao mesmo tempo em que são duas equipes que naturalmente vão procurar a vitória até o último segundo, mas sabe que se der um vacilo, se errar, pode botar tudo a perder. Daqui a pouco vai pintar também a sinalização? Não, não vai pintar não. Já pintou. 5. Exatamente. Valeu, Pedro Rocha, sempre atento. Os nossos repórteres Bruno Cortes e Pedro Rocha. Vamos até 50. Ou seja, tem jogo. Se prepare aí. Você palmeirense, você alvinegro. O Premier contando a história desse início de Brasileirão. Fuchs. Aí o tapa na direita. Felipe Anderson. Vai encarar o Matheus Martins, ó. Decidiu travar. Recomeça com Giai. Bom, passe no meio para Mikael. Lá na esquerda, Piquerez. É novo levantamento na área. Rebate de qualquer maneira o garoto Jair. Briga por ela, Mikael. Facundo. Bela retomada do Facundo. Mikael. Evangelista e Piquerez. Faz de tudo lateral. Tocou mais à frente. Tem o giro. A abertura do Emi Martínez. Para o cruzamento na área. Flaco subiu e não alcançou. Lucas Evangelista, a bola dá uma escorregada, ele vem no carrinho então para batalhar. Mikael, o Palmeiras no abafo, o Botafogo se defendendo. Piquerez cruza de novo, tira de qualquer maneira Newton. E
E buscando, por que não, o contra-ataque, né? Aproveitar a velocidade do Igor Jesus, mas a defesa cresceu. Então lá vem Estevão. Aperta o Palmeiras, o torcedor vem na parada junto com ele. Giai levantou, John deixou ela passar. A bola não saiu não. Facundo, Piquerez. Toque por baixo no Memi Martínez, é lateral para o Palmeiras. Apostando as suas últimas fichas. Dá uma olhada na reação das duas torcidas aqui no Allianz Parque. Menos de 3 minutos para terminar o jogo. E agora é a chance para o Botafogo, hein? É a chance para o Botafogo. Matheus Martins vai dobrar a marcação. Prendeu demais o Matheus. Aí vem Fux. Matheus cavou a falta. Ele jogou para sofrer a falta. Em nenhum momento passou pela cabeça dele a possibilidade de tentar a ida ao gol. Ele quis sofrer a falta. Quando eu falo de ambição, é isso. É o jogador ter a ambição de partir para o gol. E saber que essa direção, essa decisão de partir em direção ao gol vai gerar uma reação do adversário que vai ser benéfica para o seu time. É uma falta importantíssima para o Botafogo nesses últimos instantes. Alô, galera do Sport TV News também acompanhando ao vivo. Alô, Roberto Veloso, Pedro Moreno. Que falta, hein? Para o torcedor do Botafogo esfregar as mãos. Só o Estevão na barreira. Lá vem a falta. Partindo para a cobrança. A bola na segunda trave. É subindo. O Alexander Barbosa, a defesa tirou. Levantamento foi do Santi Rodrigues. Gregory se apresentou na linha de fundo. Rebateu o Mikael. Caiu no Matheus. Ele finaliza com desvio. O Everton fica. E o Santi deixa a bola escapar. Diga lá quem chamou. A torcida cantando aqui nesse momento. Ah, mas que saudade quando o Palmeiras jogava com vontade. Será que é para tanto? Esse torcedor que está machucado, está doído. É um torcedor que cobra, né? A gente conhece o histórico da torcida palmeirense. Exigindo uma estreia positiva. Os 3 pontos nessa arrancada de Campeonato Brasileiro. Já 49. Olha o Giai. De novo para a linha de fundo. Tem desvio no meio do caminho. John para ficar com a bola. Tá terminando o Praz. Hoje, André, eu acho que não passa por falta de vontade ou falta de raça. Eu acho que passa por uma questão técnica e tática, né? Eu acho que isso é nítido. Eu acho que é o terceiro jogo que o Palmeiras passa sem fazer gol, né? As 2 finais contra o Corinthians e agora. E para um time que seguidamente é o melhor ataque das competições, é preocupante, né? Então, assim, o Abel e os jogadores têm que achar soluções para que o jogo do Palmeiras flua mais, porque o Palmeiras conseguiu ser o Palmeiras agora nos últimos 10 minutos. Porque o Palmeiras muitas vezes não era um time que trabalhava muito a bola, que tinha o controle do jogo, mas era letal. Era muito competitivo e muito vertical. E o Palmeiras não está conseguindo fazer isso. O Palmeiras não está conseguindo machucar os times. Quem foi vertical nesse jogo foi o Botafogo, que levou mais perigo. E o Praz sinaliza um detalhe importante, né? As 2 partidas contra o Corinthians e até aqui, praticamente os 50 minutos contra o Botafogo, de um ataque que não funcionou. E o jogo vai terminar. E agora sim, oficial, né? Fim de papo. Vaias da torcida palmeirense. Os últimos campeões brasileiros empatam em 0-0. E a bronca é grande. A cobrança é forte. O torcedor do Botafogo está lá comemorando o empate, o ponto somado fora de casa. Mas o Palmeiras encerra então a sua 3ª partida consecutiva sem marcar gols. 0 para o Palmeiras, 0 para o Botafogo, PC. E esse Botafogo que agora está se reunindo ali no centro do campo, não deixou uma má impressão, muito pelo contrário. O Botafogo, ofensivamente, foi uma equipe muito mais produtiva que a equipe do Palmeiras. Uma equipe consistente no seu sistema defensivo. Vitinho aparecendo bem pelo lado direito. Há ainda questões de ajuste de sintonia fina. As jogadas ofensivas foram criadas. O acabamento dessas jogadas é que precisa ser mais bem trabalhado e aperfeiçoado. Já temos o Pedro Rocha e o Bruno Cortes no aguardo, né? Dos atletas. A gente vai ver daqui a pouco quem é que vai conceder a entrevista aí para falar desse 0-0. O Everton tá lá falando com a arbitragem. Reclamando ali com o Ramon Abate Abel.
uma informação que a gente tem aqui de que em determinado momento, agora no final, né, o John ficou com a bola e aquela regra dos 8 segundos ela foi para o espaço na medida em que a nossa produção contou. Foram 18 segundos do John com a bola nas mãos e talvez tenha sido isso tema lá do Everton. A gente tem essa imagem, inclusive, ó, quando ele cai, o árbitro deveria sinalizar os últimos 5 segundos com a mão, né? Essa é uma determinação que a CBF trouxe. Os 3 primeiros ele conta mentalmente e os últimos 5 ele aponta, indicando para o estádio. E a gente está vendo, ó, que esse tempo todo, vamos combinar, né? Mais de 8 segundos, o John ficou com a bola e a contagem do Ramon, sinceramente, não condiz com a realidade, né? O Jader não tinha me atentado na hora do jogo e estranho que ele apareceu o movimento dele contando, né? Só se ele contou a partir do momento que o John